Everybody. We are admitting everybody. I'm just going to give 30 seconds for everybody to get in. Welcome to the Education USA pre-departure orientation. For this session, we're going to ask you to mute your mics for now. And then you will be able to ask questions as we announce, but for this session, let's all mute our mics. Yeah. Okay, Simone, I guess everybody is in. Yes, Rita. Yes, and you know what? We have so many opportunity funds students here. Oh, I'm so happy to see you again. Please turn your cameras on so we can see you. Hi, everybody. Welcome to Education USA. I am Rita Morricone. I'm the Regional Education Advising Coordinator. I oversee the Education USA offices in the Southern Cone countries. That's Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, and Uruguay. But I am based in Brazil, and I have seen many of you. For the opportunity students, I'm the bureaucrat that approved you on paper. I am jealous of our fantastic Education USA advisors that can see you day to day and be commemorating today your victory, and your acceptances to US universities, and commemorating everybody's acceptances to US universities. So this is, I think, the highlight of the year for all the Education USA advisors in Brazil. I mean, this is the really the product of their work with you, right? You did the whole process of admissions. You got accepted at US higher education institutions, and now they're commemorating your successes. And I remember years ago, and I will not tell you how many years ago, when that happened to me. And I remember getting on the airplane and thinking, what did I do to myself? I fought to be here, and now I'm all alone going to an adventure. And it's a little bit of a little cold, right? Feet. Oh my gosh, what am I doing? So that's why we decided to do this pre-departure orientation. We're going to be talking to you and hearing from you, of your fears, of your excitement, of what's working. We're going to be talking about classroom culture, US, Brazil differences, with that binational perspective, right? When you get to a university in the United States, you're going to be there with all international students, and it will be students from all over the world. Here you have the benefit of talking about classroom cultural differences between the United States and Brazil, what to prepare, how to be prepared for this new adventure. But I have to say, I know the feeling is, oh, I fought so much to be here. Now everything starts, right? You just passed on the walls that you needed to be able to start your process at US higher education institutions. And I cannot tell you how much these US universities and colleges that you're going to are looking forward to having you. As a matter of fact, many of our Education USA advisors are right now at an international ACNC, which is a conference it's happening in New Mexico, where all admissions colleges for undergraduate level are there talking to our advisors, and working their strategies to recruit next year in Brazil. And so maybe talk to your siblings, talk to everybody from your family, make sure that you advertise Education USA. We're in 42 states in Brazil, and we are online every day. There is a Plantão Education USA, which is the Education USA office hours. You can go to educationusa.org.br and get the good advice for our Education USA advisors cohort. And find more information. So please, now that you are successful, advertise Education USA through your contacts, siblings, families, etc., so that more students can be here next year, right? And like you can have the pleasure of going to the United States.
With that, I wanna make sure that I introduce a fantastic diplomat, a person that has been helping Education USA a lot in Rio de Janeiro, Brazil. Mark Carr is our Cultural Affairs Officer from the U.S. Consulate in Rio de Janeiro, Brazil. He is here to talk to you officially with the doors open and say, welcome to the United States. And I will be here with you a little bit more. And right after Mark, we are also going to have Consular Officer Collins that will be talking to you about applying for a visa if you haven't done so yet. Apply for a student visa. Anyway, Mark, the floor is yours. And for everybody, welcome. I can see some people I recognize, and Olivia and many others. So very happy to have this chance to talk to you. And I will be throughout the program also answering any questions you might have and hearing our wonderful Education USA advisors. By the way, there are many, oops, sorry, you have to mute your mic, Pedro. I'm gonna do it for you. No. Simone, can you mute Pedro's mic? Yeah. Okay, thank you. Sorry, before I pass on to Mark, I also want to say if the Education USA advisors here can wave their hands so that you are recognized. You know, many are going to be presenting to you, but many are here to attend the sessions. So thank you. We have advisors from Roraima to Porto Alegre in 42 offices in Brazil. Thank you for your presence here today. With no further ado, I'm passing the mic to Cultural Affairs Officer Mike Carr. Cultural Affairs Officer Mark Carr. Mark, the floor is yours. Thank you, Rita, for that kind introduction. It's a great pleasure to be here today. First of all, I want to congratulate everyone, all the students who are joining us on this call, for being accepted to a U.S. university or college. As Rita mentioned, you've really done a lot of hard work to get where you are, and the most exciting part of your journey lies ahead. First of all, I want to mention that when you go to the United States, as I'm sure you've heard from our Education USA colleagues, you'll be experiencing one of the best quality educations in the world, and also one of the most diverse range of topics and subjects that you can study. And for you, I'm certain that it will be a transformative experience. For my sister and me, we were the first generation of our family to study at university. And it really opened up a whole new world of opportunities for us. And for me especially, I can say, I come from a city called Pittsburgh in Western Pennsylvania in the United States. And I went to university there at Carnegie Mellon University, which is a small private university. And especially for those of you who are opportunity students, I would never have had the chance to attend a university if I hadn't received a lot of assistance and a lot of guidance. So I really want to emphasize that this is going to be something that's going to change your life. I know everybody is telling you that, but it's absolutely true. I guarantee you that. So for me, Carnegie Mellon University was an example of a unique kind of American school because they not only had a very well-known engineering and mathematics department, but they also had a very good liberal arts school. They're especially known for their dramatic school. A number of famous actors have come from Carnegie Mellon University. So for me, it was that perfect blend of a school that has a liberal arts and also a very strong technical education. And this was important for me because my father, as a factory worker, he was a steel worker, and I had to explain to him, you know, that my education was going to have some value in the future. So as I said, there's such a wide variety of schools in the United States. So whether you're going to a big school, a public school, or a private school, I think that you'll find all the options that you need and something that really suits what you want to do in the future. So a few pieces of advice I always like to give to people who are going to study in the United States. First is take advantage of interdisciplinary opportunities at your school.
In other words, even if you know what you want to study and you're very focused on your major, take every opportunity to take classes in other disciplines and other faculties, because I think you might change that, you even change your mind about what you want to study, or you might at least broaden your perspective on how your area of study interfaces with others. Secondly, ask questions. Americans, despite what you may see or hear on the media, are very friendly and outgoing people, but we do not tend to volunteer information. But if you take the initiative to ask questions, whether you're in a big city or a small town, I guarantee you, you will find somebody to help you. And they'll probably do more than help you. They'll probably invite you home or ask you about your country and really want to learn something about where you're from. Thirdly, even though you need to focus on your studies, and I'm sure you're all very good academically and good students, you also need to get off campus. You need to explore the local community and learn something about the culture of the town or the city where your school is located. If you spend all of your time in the library, you will regret it. So please think about getting off campus and learning about the local community as an important part of your education, just as important as what you will learn in the classroom. Also, please stay in touch with us through our wonderful colleagues at Education USA and through the websites and the social media platforms we have, from the US Embassy in Brasilia to the US Consulate General in Rio de Janeiro and the other states of Brazil. We love to hear your stories. We love to see your pictures. So please stay in touch with us, because this is a big journey for you, and we're very curious to see how you document it. And finally, take full advantage of this session today. You're going to have some wonderful opportunities to learn about American culture, to learn about what your travel to the United States will be like. And I think maybe most exciting for you is there's going to be a panel of alumni who have done exactly what you are preparing to do. They've studied in the United States. So once again, parabéns e boa sorte. Thank you. Thank you so much, Mark. And inspired by your words, I actually would like to invite our audience here to use the chat function and share with us where you're going and for what. Are you doing a bachelor's in economics? Are you doing a master's in law? So please use the chat function to share the name of the university or college you're going to, and what are you taking. I mean, that will be interesting for us to see and address that. And I have a question. Mark mentioned Carnegie Mellon. Is anybody here going to Carnegie Mellon? Feel free to open your mic if you are. We didn't get Carnegie Mellon. Okay. It's the best school in the country, but I'm sure you're all going to good schools as well. So. So here it's starting to come. Duke University, Electro and Computer Engineering, Stetson University. We have double major international studies and business, So another one for Duke. So those of you that are going to Duke, get yourselves connected, right? That will be good for you to see where are you going, which universities. Leticia, Smith College. Wow, fantastic. And then we have Dartmouth, Linguistics and Computer Science for Felipe. University of Chicago, VA in Political Science. Haverford College, I love Haverford. Yasmin, good luck there. Then we have Miracosta Community College for Psychology, right? And let's see. And then we have Northern Virginia Community College, the U.S. Department of State program on computer science. So I was so glad to see the Community College Initiative students here as well. Camille, did you say Rutgers? Did I hear that? I think I did. Anyway, thank you so much for sharing the universities you're going to, and I think that will help you also. Please keep the chat going with the universities. All right, so with that,
I am going to introduce you to the U.S. Consular Officer at the U.S. Consulate in Rio de Janeiro, Colin Quinn. He is going to be talking to you how to apply for a visa. Notice that both our diplomat Mark Carr and our consular officer, very friendly, will be here. And Colin will be answering questions you might have after his presentation. Colin, the floor is yours. Boa tarde, gente. And Rita, thank you so much for the introduction, and thank you to all of our fantastic Education USA colleagues for helping set this up today. Thank you also to my colleague Mark for that great introduction. There was a lot of good advice that I wish that I had had when I started my journey at college. So my name is Colin Quinn, and I am a consular officer at the U.S. Consulate in Rio de Janeiro. And I am from the state of Virginia. I grew up near Washington, D.C. In a very small town. I did my undergraduate studies. I studied journalism and history at the University of Richmond, which is a very small private school. And I did my master's degree at Virginia Commonwealth University, which I studied communications. And VCU is a very large public school that was larger than the town that I grew up in. So it was a culture shock, but a fantastic experience. And yeah, thank you. So when I was in college, I did a semester abroad and I studied in Vietnam. And it was one of the most incredible experiences of my life. It was amazing. I learned Vietnamese, not fluently, but I learned enough to communicate. And I am so excited for each and every one of you because you are about to do something incredible and an amazing experience. And just like Mark said, it will be transformative. So congratulations to you all for getting to this point. It is a huge achievement, and there is so much incredible, just everything in store for you. And what Mark said about getting off campus is absolutely fantastic advice. Like just looking at the schools that you're going to be some incredible cities and some great places with a lot to explore. So what I'm going to do is give a quick presentation on applying for a student visa. Many of you may have already done this, but I will go ahead and go through the presentation. There might be some information that is helpful. The presentation is written in Portuguese. I will be giving it in English because as many of you know, when you come to the consulate to interview, you will be doing so in English. And I know that all of you speak English very well. So I will go through my presentation and then we will have time at the end for questions, and I will answer all of the questions that I am able to answer. So I'm going to go ahead and share my screen. Just one moment. Let's see. Hold on, I am getting an error message on my presentation, so just a moment. All right, let's try it again. Window, there we go. Okay, from beginning. And I hope that everyone can see the presentation. If somebody can say yes, because I can no longer see the group. Yes, yes. Great. Thank you so much. So what is a visa? I'm sure that you all know this, but it is a legal document that allows a person to enter a country. 3 important points to know is that applying for an American visa is very easy. A majority of student visas are approved, and there are many, many resources available for you along the way. And so who applies for student visas? Students going to high schools, technical schools, English language students, and I think the majority of people on this call, colleges and universities. And the first and best and most important source of information is right here with our colleagues at Education USA. Education USA is an official source of information about everything that you need to know. And it is always, always important to remember to get your information from official sources.
So the first thing that I would highly recommend is to make sure that your passport is valid. This is very, very important because to apply for a visa, you will need a valid passport. All right, what kind of student visas are available? There are three kinds. Fs and Ms are for students who are going to study English, people who are doing undergraduate studies, postgraduate studies, doctorate, and technical school studies. I think that is probably the majority of the people on this call. J visas are for people doing specific research, summer work and travel, or people who will be interns, trainees, or will be doing an exchange program. There are also some studies that you can do on a tourist visa. The tourist visa is also known as a B1, B2. And so if you are going, for example, to New York for 6 weeks for tourism, and you want to take a 2-week English course, you can do that on a tourist visa. But I think pretty much everyone on this call is going to be doing a longer program at a college or university, and so you will be applying for an F, M, or J visa. And who else can apply for visas? Well, if you are married, if you have a spouse, or you have children under the age of 21, they can apply for an F2, a J2, or an M2 visa. So, for example, if you are going to a 4-year university and you are applying for an F1 visa, your spouse or your child under the age of 21 would apply for an F2. If you were going on a J1 visa, your spouse or child would go on a J2 visa. So, many of you probably already have these documents in hand, but one important thing is to ask your school or university for one of two forms. If you are applying for an F or an M visa, you will want an I-20 form. If you are applying for a J visa, you will want a DS 2019. And these are forms that are produced by the university and they will send to you. So just to make sure that you ask your university, this is an important step in the process. The next important step is to fill out the online form for a non-immigrant visa. This is called a DS 160. And you have the link information here. I imagine many of you have probably already done this, but this is the first step for applying for the visa online. A couple of suggestions for your DS 160 is to make sure to fill out everything identical to what's on your passport. Your name exactly, your passport number exactly, your nationality, and the date and location of your birth. Also important to include are your CPF number, if you have family in the United States, the birthdays of your parents, and if somebody helped you fill out the form. For example, many people have tourist agents or parents or family help them to fill out the form. Next, you will print the confirmation page that you get from filling out your DS 160 online. It looks exactly like this, and it will have a barcode that you can see here. The photo will be taken at a Centro de Atendimento, but in Porto Alegre and Recife, the process is a little bit different, and you will find instructions for that online. For those two locations, you may need to bring a photo to the interview. Next, you will schedule your interview. And so you go to this website with the link here, and you register, and then you begin the process to schedule your interview. Also, an important step is to pay the application fee, which is $160 US, and you can do this with a credit card or boleto bancario. You can use either one to pay this fee online. Next, you will schedule 2 different appointments. The first of which
is to collect your fingerprints and photo at the COSV, otherwise known as Centro de Atendimento. That is the first step that you will do, and you will go there again for your fingerprints and photo. And the second thing that you will schedule is your actual interview at a consulate or at the embassy. And keep in mind, sometimes this process can take a little while. So if you have upcoming international travel and you need your passport for that, always keep that in mind when you are leaving your passport at the COSV. And so here in Rio de Janeiro, here are the two different locations where the COSV is located and then where the US consulate is located. The next step is to go to fmjfee.com to pay what is called a SEVIS fee. This is in addition to the non-immigrant visa fee that you have already paid. This is a student visa unique fee. So you go to this website and you will pay that fee. Next, what to do on your day of your interview. So please bring to the interview the confirmation page of the DS-160 that you have already printed out, your valid passport, either your I-20 form or your DS-2019, and the receipt from your SEVIS fee payment. Please bring all of these to the interview. It makes everyone's lives much easier if you have all of these when you arrive. And just a couple of additional documents that you might want to bring, such as proof of your financial ability to pay for your education, proof of your academic qualifications, and documents that show your ties to Brazil. Now, the consular officer who does the interview may or may not ask to see these documents, but it is always a good idea to bring with you in case that they do ask to see them. Okay, so you have done the interview, you have been through all of that, you have an approved visa. What happens next? So when you travel, it must be within 30 days of the beginning date of your program. That date will be very clearly marked on your I-20 or DS-2019, so you will know the 30-day window that you have. And you can enter the US prior to that on a tourist visa if you also have that. But that can make things a little bit more complicated. For example, if you enter on a tourist visa, but you are there to study. So the simplest thing to do is to wait until 30 days before your program begins and enter on your student visa. Important to remember when you have finished your program, your school, your university, that with an F visa, you can stay in the US 60 days after the final program date that will also be indicated on your I-20. If you have an M or J visa, you can stay in the US up to 30 days after the final date of your program that again will be marked on that I-20 or DS-2019. And when you arrive and enter the US, you will receive a I-94 form from immigration that tells you exactly how much time you have in the US. And another thing that is important to remember is at a consulate or the embassy, we approve and issue visas which give you permission to apply for entry into the United States. But immigration at the port of entry, which for many of you will be an airport, immigration has the final word and the final say on that. So always important to keep in mind. And just a couple of other suggestions is to avoid being the victim of fraud. Nobody wants that, and I am not concerned that anybody on this call will be committing fraud or will be a victim of fraud. But just to make sure, that you have researched your school and university. And please know that all correspondence from the American government
will come from an address with a .gov address. So you will always know that it is official information with a .gov address. And in case you receive an email from a strange email address and it has punctuation mistakes, grammatical errors, things like that, that might be an indication that you have received a fraudulent email. So just be sure to watch out for that, because that would not be official communication. And there are consequences to fraud. There can be investigations. The student visa can be revoked, or legal consequences. Again, I am not worried about that at all for anyone on this call here today, but just always to keep in mind to look at the information you receive in your email and just make sure that it came from an official source. And if you do receive information that doesn't look right or seems strange, you can always email us at denuncias@state.gov, and you can let us know the information you received, and we will look into it. More information can always be found at travel.state.gov. That is a great resource for all of your questions and doubts about US visas. I'm sure most of you have already been to this website. You can also look for Brazil-specific information at our US Embassy website here in Brazil. I am sure that most of you have already been to this website as well. And very quickly, I'm going to go through some frequently asked questions before I open the floor for questions, just because these frequently come up and we have the answers for you ready. So is English required to apply for a student visa? So not always. So on your I-20 or DS 2019 form, it will say whether or not English is required. So if you are going to Duke University to study electrical engineering, it will say that English is required, and you will know that, and you already speak it very well. But for example, if you are going for an English course, you don't need English in order to start studying English. So not always required. So I have a civil union. Can I ask for an F2 or J2 visa for my spouse? So currently, the J2 and F2 visas are for legally married couples. So this does not include civil unions at this moment. And maybe you have an old student visa that's still valid. Maybe you studied high school in the United States. Do I need to ask for another visa? Yes, you do. If you are applying for a different program, a different institution, you will need to apply for a new student visa, even if you still have a valid visa from high school, for example. I have a valid visa in an old passport. How do I transfer this to a new passport? Please, please, please do not try to take the visa physically out of your old passport and put it in the new one. You do not need to transfer it. You can simply bring both passports with you when you come to the United States. So please don't physically try to do it, just bring both passports. So I'm married and I have a visa in my prior name in an old passport. Can I travel with both passports? Yes, you can. So just again, bring both passports with you. Can I work in the US during my studies? So the answer is usually no. So for example, you cannot get a job at a restaurant or drive Uber or anything like that. That is not allowed on a student visa. What is allowed are jobs that are through your university or through your program. So sometimes people have research jobs or jobs on campus, and those you can do on your student visa. If you have any doubts, you can email us or speak to your kind of program advisor in the United States, and they can help you with that. And a final question is, I need to change my DS 160.
Will I lose my interview date, or do I have to pay a new fee? So if you have already filled out a DS-160 online and you are waiting for your appointment at the Centro de Atendimento or interview at the consulate, you do not need to cancel that or pay a new fee. When you go to the CASV, the Centro de Atendimento, just bring your new DS-160 with you, no new fee, and you will not lose your scheduled interview date. All right, so that is enough of my presentation. Thank you very much for listening to everything that I had to say there. I hope that some of that was helpful. Again, I know that many of you are probably well on the way in that process. But for the remainder of my time that I have with you this afternoon, I am here to answer any questions about visas or anything else that I can hopefully help you with. So I'm going to invite, thank you so much, Colin. I'm going to invite the students that want to open their mic and ask questions to do so. And I'll start with Laura. You've already put one in the chat. Do you want to ask your question, Laura, on the mic? Okay, if you prefer for me to read your question, I'll be happy to. The question, Colin. Go ahead. Rita, I will save you a moment. I have the chat up. I can read it just to save you from having to reread the question. So that's a great question, and thank you so much for asking. So if you are continuing with the same program at the same university, when the student visa expires, you will need to apply for a new visa. But in this case, I am going to recommend that you email visahio@state.gov for a more complete answer, because I do not actually have that exact answer, and I do not want to give you incorrect information. So please email that exact question to that email address, and we will be able to give you a very complete answer, because I don't want to tell you something that is incorrect. I see another question. Can international students do internships? So oftentimes, yes, you can. So especially if the internship is through your school or university. But if you are looking at an internship outside of your school, outside of your university, for a private company, that probably depends on the company and the internship. I think what you should do if you are looking at a specific internship is speak to your program advisor in the United States at your university, because chances are they have seen this question many times over, perhaps with that same employer, and they will be able to tell you if that is permitted on that visa, because again, it depends on the internship and the company. And Isabel, yes, please unmute yourself and ask your question. Hi, Colin. Hi, guys. Thank you so much for the presentation. It was really good. I'm really lost with my visa, so it was really helpful. So I have a question about summer jobs, because I'm going to college in Florida, and I was wanting to know if I can get a summer job outside of Florida or outside of the school I'm going to, because I know that with a F1 visa, I can only work during the semester. I can only work at college and some campus job. But if I get a summer job outside of the college, outside of the state I'm going to, is the same thing that you explained to Julia? Like I need to confirm with the company that I will be working to? I don't know how this works. Yeah, so you will probably want to speak to your student advisor in the US. But if it is a summer job outside of the school or university, usually that is not permitted. So just be careful with, with accepting employment outside of your school or university, because that is all like work through your school and university is permitted, and your student advisor will tell you that, but outside of the school, it is not.
Okay, it broke my heart. I was already looking for a summer job that I liked it. Thank you so much. Of course. Yes, go ahead, Suellen. It is important for you guys to know that during the summer, international students can work on-campus jobs for 40 hours a week. So once you're there working, make sure you go around and ask, they will probably have some kind of place where you can look for the jobs that are available. And then during the summer, you are able to work more hours. So during the semesters, you'll work 20 hours. And then during the summer, you'll be able to work 40 hours if you want to. So just for you to know. Thank you, Sue Ellen. Thank you. And I think there's another one here from Ana Julia. But before we go further, Colin, if you could mention the difference between, the visa and the status, right? So if you are a student and you're going for a bachelor's program and you got your visa for 2 years, let's suppose. That's not the case of Brazil, but it could have been for other countries. And you enter the United States with that valid visa, and you never left the United States for the remaining 4 years of your program, your status is still valid, even though the visa expired in 2 years. You want to comment on that, Colin? Sure. So I think that you explained that pretty well. Your status is valid kind of for longer than the duration of the visa. But for specific questions about that, I would direct to visa.rio@state.gov, just because that can be kind of a visa specific question, and I don't want to give the incorrect information to anybody. So. Thank you, Colin. And that was the thing, the difference between a visa, which is something you need to apply for entry in the country, and the status, which means, what's the status after you enter the country that you are in. It's the student status, it's a tourist status, etc. Right? So keep that in mind, that this is a big difference when you're interpreting that. I think you have more questions. Go ahead, Colin. Let's see, I'm still in high school. Do I need a student visa to do pre-college summer programs or participate in simulations like HMUN? I don't know what HMUN is, but for the pre-college summer programs, that is a good question. And I would once again direct you to visa.rio@state.gov, just because that will probably depend on the specific summer program or the simulation that you're doing. And always a good idea is to ask that very question of the summer program that you're considering, because chances are they have been asked that question many times before, and they will know the kind of the correct answer for the specific program that you are hoping to do. Let's see. About outside internships, isn't it possible to hold an external internship with a CPT or OPT? So yes, that is possible, but the CPT or OPT typically follow the completion of your degree or your studies. So as far as I know, that is not typically something that you do during the first several years of your student visa status. But if Education USA colleagues otherwise, please feel free to jump in. Yeah, so on the CPT, that's called curriculum practical training, that can happen while you are in your bachelor's degree, and it has to be a requirement of your university and your field of study. So I'll give you an example. You're a business major, and they have some CPT, curriculum practical training, for you to go to a company, and that will be like a subject, that you're taking at the university. It's considered a subject. And then you're doing that, let's say, internship, quote unquote, in the company for credit, and that's the curriculum practical training.
But then for the optional practical training, it's exactly what you said, Colin. That is when you finish your degree or, at least 1 year of a certificate course, and you want to apply the knowledge, by applying to internship and jobs at the local market. So then you have to apply for the OPT, optional practical training. And both for the CPT or the OPT, when you get to the university or international office, will tell you all about it, what you can do, how you can apply. Okay, so also be good friends with your international office folks, because they're the ones that, need to help you on so many things. Also, you need to let them know, for instance, if you are in the university for 1 year, 2 years, and you want to go home for Christmas, let them know first, because there are documents that need to be signed for you to be able to be back, whether you have a valid visa or you don't have a valid visa and needs to apply for a new visa. Okay, go ahead, please. Thank you, Rita. Yes, I can't stress enough exactly what Rita just said, that your kind of international studies program at your university is a great resource for information once you're there about some of these particular specifics and letting them know as you are coming and going. And there's a question here. I was denied a tourist visa. I decided to study in the US. How long can I apply for a student visa after having a tourist visa denied? You can apply for a student visa at any point. There is no minimum amount of time that you have to wait. So if you have studies in the US coming up, please do apply kind of as soon as you can. So. Now I'm curious to see, what is HMUN? HMUN. It's Model United Nations. It's Model United Nations. Yeah. Okay. From Harvard, I believe. Harvard Model United Nations. All right. And we do have a person going to Harvard here, right? Who is this? Natalie. Natalie. She's an opportunity funds student. Natalie, are you there? Let me check if she's here. No, she left, unfortunately. Okay, thank you, No Simone. longer Thank here. you, You're Suellen. welcome. All right, one more question. Colin? Oh, yes, let's see. Where is the question? If there is a question, I am not seeing it. Whoops, Actually, you're right. It's a comment, right? Yes. So, go ahead, Dani. Actually, sorry, Rita. Actually, it's a comment from my former advisee and always advisee, Moises. And actually, I have a question that relates to this comment of him, which is, I know that some students that are here will be having their interviews very soon. They've already scheduled and everything. What are some tips that you give to them? Some of them feel very nervous for that day, very excited. It's a mix of feelings. In the case of Moises, he will be traveling to Recife to get interviewed. And so as a final question, if we don't have more, what are some tips that you may tell the students, Colin? The first thing that I would say, and I know this is easy for me to say and easier said than done, but please, please don't be nervous. As everyone in Education USA has said, and Mark has said, you've worked so hard to get to this point, and it's an incredible achievement. And you should be very, very confident in sort of in your own abilities, in your English, and your ability to explain to the consular officer what you'll be doing and what you'll be studying in the United States. So, whatever it is that you do to relax yourself, take a walk, if there's exercise, if there's a certain breakfast you like to eat that just kind of makes you comfortable, just please feel comfortable and come in and tell the truth, and everything will go from there. But I understand that it can be a little intimidating to come into an official building and do an interview in English, but I know that all of you speak it very well.
Everyone is incredibly bright, and so we are very excited for you to come to the consulate and embassy to interview with us. Thank you, Colin. And I think one more question. How long does it take for the visa to be ready? I asked because I haven't received my I-20 yet, and I'm afraid I won't have it. So that is a great question. So the honest answer is that it always depends, right? Because each case is unique, each visa, each student is a unique and different case. So it always depends. But when you do arrive for your interview, and if you are worried about time, explain that to the consular officer, and they can talk to you about what to expect and that kind of thing. But yes, the honest answer is that it depends on each case. Yes, very excited for you to come in and interview as soon as possible. And Colin, on the same token, if I'm a student and I'm going to the US and I go online and I schedule the interview for real, and I see there are only slots in December, what do I do? One option is through the same appointment scheduling website, you can request an expedited appointment, which means as soon as possible, and it's not a guarantee that your expedite will be granted, but when you ask for the expedite, you can explain, I am going to the US in 3 weeks or I hope to go to the US in 3 weeks to start my fall semester. Do you have an appointment slot available? And so I would recommend, if you are really, really concerned about time, is to ask for an expedited appointment. Thank you. Any other questions? Colin, I have to say, this was the best presentation I've ever heard of on visas and student visas. Thank you so much for being here. The danger of that is that we're going to call you often. Thank you so much. Well, I am very happy to be here, and I just want to say thank you all so much for coming and listening today. I know that talking about visas can be a little dry and sometimes bureaucratic, but I am so incredibly excited for each and every one of you. There are such great things ahead for you in the United States, and I wish you all the very best of luck. Thank you. Thank you. And moving on, I am giving the floor back to Simone. Simone, the floor is yours. Thank you, Rita. What a wonderful presentation. Oh my God. You and Colleen and also Mark, you were terrific. Thank you so much. Rita, I think introduce yourself, right? Rita is the REACT for how many countries, Rita? 5 countries. She oversees Brazil, Paraguay, Uruguay, Chile, and Argentina. So she's she's tireless. Thank you, Rita. And Dani, the floor is yours. Okay, Simone, thank you. Well, we have a lot more this afternoon. Thank you very much, Colleen, for the presentation. It was great. Very clarified lots of questions from the students and things that I had in my mind. And now we move on to another presentation about chegada nos Estados Unidos e cultura de sala de aula. Now we'll have a mix of Portuguese and English. And this will be presented by our 2 advisors, Attila Sá from Rio de Janeiro and Rafael Lemos from São Paulo. And also a presentation together with this one on intercultural competency, which will be given by our national coordinator for Brazil, National Education USA coordinator, Annelise Hoffman, and Rilo Elf, English language fellow, Mary Burt Harmon. Well, you probably saw many comments on her on chat. And for those of you who do not know her yet, well, you'll be amazed. So please, Attila, Rafael, Annelise, and Mary Birch, the stage is yours now. Thank you, thank you. Hello, everyone. Welcome to the session. And actually, we'll do in the different order. We're going to start with Mary Birch and myself talking about
culture, culture shock, and cultural considerations. And then afterwards, Attila and Rafael will talk about classroom culture, right? And the arrival in the US. So welcome everyone. It's a pleasure to be here. And I feel like I'm very responsible for being very nice and pleasant because we have a fan club here, right, MB? Yes, we do. Yeah. Yes, I know we advisors are not the only ones that love working with you. As you can see, the advisees are here happy to listen to us. So as you already know, I'm the country coordinator, Annelise, and I love the topic, intercultural communication, so I'm very pleased to be here. And our goal in this first part is just to talk a little bit about the concept of culture. And I think we can go to the next slide. And then I ask Mary Birch Harmon to introduce herself to the others that don't know yet. Hello, everyone. Welcome. It's so exciting to be here and to see so many of my students again, and to wish you well as you go forward in your process. I'm so excited for you. And those of you who are coming up for next year, I'm excited to see you again. So my name is Mary Birch Harmon, and I work with EducationUSA Brazil from the United States. And I've been very lucky to work with opportunity students, as well as a lot of students from all over Brazil. So I'm so excited to be here and to talk to you a little bit about culture and talk to you a little bit about how to adapt as you're getting ready to move on. Okay, so today we're just going to go through a couple different things. We're going to talk a little bit about some key points of culture and some of the differences between American culture and Brazilian culture. Maybe you know these already, but we'll just look at them in a little bit of detail. And then we're going to talk a little bit about getting ready to adapt when you're in the US. So we'll discuss some aspects of culture shock. I'm no expert, but I have lived overseas for a little while and had to adapt myself. So we'll talk a little bit about that. And then finally, we'll just talk about some tips to navigate your time here in the US. Attila and Rafael will talk to you more about that. And I'm sure they're going to give you some really key stories and their own personal stories that will help you to get ready for that. But Annalise and I will just tell you a little bit of our perspective and tell you a little bit about our story. Okay, so you can go to the next slide. Thank you. So I want to start off with congratulations. Yay! Here you go, right? I'm so excited for you. And if you're just beginning your process, who knows what's to come? But we're very excited to see all of you here and to talk to you today about these different parts of adapting culturally when you're in the US. So congratulations again, and just here we go. This is the beginning of a new journey for you. I'm so excited. All right, so we thought that we could talk to you a little bit about just some aspects to pay attention to as you're getting ready to culturally adapt and think about your new life here in the US. So I just want to look at some points, and Annalise and I will talk a little bit more about them, but I just want to look at some points that you might pay attention to. All right. So we're just going to look at this slide, and these are Brazilian values. And you can just take a moment to read them, think about them for a moment. We will compare them with some of the US values. So just think about what this looks like in Brazil. And you can go to the next slide. Thank you. And what this looks like in the US. So my question for you is, what do you notice?
or what do you know already about some of the cultural differences? Would anyone like to share? Feel free to use the chat or to open your mic quickly. Sure. Any comments? So it's okay if you don't have anything to share, but it's just a thought to think about how these differences are and what they look like in Brazil, what culture looks like in Brazil, and what it looks like here in the US, okay? So we're just gonna think about that for a moment. And Annalise is going to point out some key points of the differences and just ways for you to pay attention to these differences. So I'm going to pass it to you, Annalise. Go ahead. Yeah, so before we go to the next slide, Attila, can you go back to those two again quickly, please? Thank you. So let's go to the Brazilian one first. So we look at some aspects of culture here that are related to your visual, right? To your physical feature. They are related to flexibility, relationship, and your position in society, right? And then can we go to the US values? Here we are talking about following rules. We need to take charge. We need to be proactive, right? And level the playing field is to, go after the thing that is supposed to be. Time is money, so time matters is a major topic. So now we can go to the next slides. So we discussed that. The following one, please. So when we think of culture, we talk about perceptions, and we talk about behavior, because culture can be something abstract, right? And it becomes real by doing things. So the culture is how we do things. It depends on where we are raised. It's nothing that we are born with. We are born in a country, but we are taught how to behave. We are taught values. We are taught aspects that help us relate to people. So we generally see in intercultural communication that the Brazilian society or the Brazilian culture is more collectivist. We are more interested in the relationship with people. That matters to you or to us. And we think about the community and we think about the context a lot. This plays a major role in our culture. On the other hand, in the US, the culture tends to be what we call more individualistic, because people are taught that you need to learn to be independent and autonomous. So the community is very important, but you should be well to be a good participant of the community. See, so we are bringing collectivism and individualism here. So you have an idea of the difference, okay? So when we talk a lot about context in case of Brazil, one thing we use a lot is in our communication. We put a lot of context in our communication. That's why it's a comunicação circular, okay? This is one point you need to think, and keep that in mind when you think of talking to faculty, when you think about writing your papers when you are in college or in graduate school. Another thing, if I'm thinking of my community, or I'm more worried about relationship, time is not a point for Brazilians, right? The time should serve me. I accommodate the time based on my relationships, on myself. If I am more individualistic, I'm thinking of myself first to be good in the community. I am punctual. Time is more important. So these are two examples of, the time conception is different. And those are very crucial, those two aspects, when you are adjusting in a new culture.
And social distance, that is such a common word, a common expression nowadays because of the pandemic. But this term exists in intercultural communication for a long time, because it is about how far or how close I am physically from people. And this is another piece that is different in the US and in Brazil. And finally, the way we communicate, not only if we are circular or objective, it's also about the words and the body language we use. So we generally say that Brazilians have a hard time to say no. So we are cordial in such a way that we can respond yes, even when we don't want, our goal is to say no, but we say yes, you know? So instead of responding no, we say yes, but we never go in an invite, for instance. So this is something that causes a lot of miscommunication between US citizens and Brazilians. So in a nutshell, these are the main topics that are part of culture that you have to keep in mind, that they tend to be different. We don't want to judge anybody. We just want to say the way we were brought up and the way we learned how to behave that made us do like that. But this doesn't mean that we cannot reframe our references and change our behavior, okay? And that's why an experience abroad or study abroad is a great opportunity to learn how to navigate in new cultures and readjust our own concept of culture. Okay, MB, would you like to add anything here? Sure. I would just add that the big thing that I try to remember with culture is that neither one is right or wrong, that it's really just different. And as Annalise said, it's the how that you learned how to do something, how to live your life, how to focus on different things in conversation, whatever it is. But that's not wrong or right as compared to another culture. So if you try to keep that in mind when you're adjusting, it might help you adjust more smoothly, more quickly, and try to understand things and try to get to a place of acceptance. And maybe some things you'll never accept, that's okay. That's the learning piece, right? That we learn more about ourselves when we are in the different culture. We learn how to be more flexible or to be more reflective about being non-judgmental. This is the major, when you say nothing is right or wrong in different cultures, that's the very truth that we have to keep in mind, that we should suspend judgment and observe and reflect about the differences that we have, because we can be judged too. So let's step back and observe, right? Right. So, and I think you made a good point, Annalise, because often when you're in another culture, you learn a lot about your own culture because you can see the comparison or you can see the differences. So I feel like for myself, when I lived in Japan the first time, I learned so much more about my own culture living in Japan, as well as learning about Japan. But it's a chance for you to understand your culture, yourself, and to come to this new understanding. So just keep in mind that you're going to go through a lot of changes in terms of understanding the culture that you'll be living in, but it's not impossible to adapt. And the things that you need to keep in mind are that it's just different. And the way that you've focused your life or your culture has focused your life is just going to be different. And you just need to try to understand that. Okay? Yeah, thank you so much. Yeah. Yes, and actually we can go to the next slide, because it's speaking about, or even the next one, right? This is when we are thinking, should I go this way or that way? It seems that we are not getting anywhere, but this is part of a process. Culture adjustment is a process.
It's a learning process. It's transformative, but it has to do with the attitude of the person towards that learning piece. That's far beyond the fact that you are just observing a culture. When we go as a tourist or a visitor, we can have perceptions, as I said in the beginning, but perceptions are very abstract and they are subjective because it's my understanding of that, right? Once you become a part of that culture on a daily basis, and you will be as students, you will incorporate some habits and values that are part of that culture. And that's when you have to reflect upon that and see the ways that will help you navigate in that culture, but don't change you, right? You don't need to change it. You can transform as a better person, or we hope always for the best, right? That you transform. But how does that happen? MB, can you tell us if this is just a line or, how does that happen? On a day to day? Yeah, I wish it was just a simple formula, but if you go to No formula. if you go to the next slide, please, it might look something like this. And the thing with culture shock is you're going to go through it in different stages, in different ways, at different levels. So yes, this graphic might look like some good times and some bad times, some hard times. But the thing that we both want you to walk away with is that culture shock is really natural. It's very natural. It happens. And it's just a natural way for you to adjust to your time in a new culture. Yes. And it's inevitable. It can be stronger for some people and lighter to others. And one more thing, it varies from person to person because it's subjective again, and it shows that it depends on the person and their attitude, right? How aware the person is about that. And we have a mic open. Can we check who has a mic open? I can hear. Sorry. Here we go. I don't know if actually Simone can help us identify the mic. Thank you, dear. So, again, there is no formula and there is no magic, let's say, medication for that. It's all about attitude. And, we can go on here, actually, if you don't mind, you see, because when we say the culture shock, and actually intercultural communication, it has changed a lot in the late years, right? Go back, please. Yes. So in the past, we had this beautiful curve that they would say, oh, all of us will go through the honeymoon stage, which means, oh, this country is perfect. I love the culture. I love, the food is wonderful. People are nice. And this is kind of for one day for some people, 1 week for other people, 1 month for other people, the whole experience for other people. It varies a lot, but it can be honeymoon, frustration when you get adjusted and you are struggling with minor details. You have to adjust and you accept. So this can vary from person to person. Now we can go to the next slide. And let's see, MB, would you like to share? And this is also something that can happen to someone, and some people don't ever feel homesick, right? So it varies a lot. You see all these feelings that we might have during the time we are adjusting to a culture. Right. And we're just putting these on the slide for you to pay attention to. Yeah. And to notice. And when you feel like you're hitting a wall or something is not, you're not able to change something, it might be because of culture shock. And you just need to recognize that so that you can get to the next stage, or you can get help to help you overcome it. And as Annalise said, everyone's going to go through it at different stages. So you're just going to try to recognize it so then that you can adapt to it. Right. Exactly. And that's just reinforcing what Rita said in the previous session
about visa and the questions about status versus visa and so on, that you said you want to make friends with the international office advisors. That's my advice too. I worked at an international office, and I know how important it is for the international students to feel welcomed and to receive support during the cultural and academic adjustment. And those advisors are trained to welcome you, and they know you can be going through this. So as MB said, you have to recognize, you shouldn't deny, you should verbalize, articulate that. And if it's 1 day or 2 days that you are, not sleeping well, or you are annoyed by something, that's fine. But if you are for a week suffering, then you have to seek help. And you need to know you have help at the university. This is one of the highlights at the US institutions. They have wonderful support services for you. So keep that in mind. Yeah. Okay. Thank you so much. Okay, so we Next. can move on, and we're just going to think about how you can overcome these challenges, right? Yeah. So we're going to talk a little bit about some tips to survive, and maybe it's more really how to navigate to be successful. And so if you go to the first slide, we're going to talk a little bit about being flexible. So just in thinking about taking your culture and your personality and all these things and your nervousness, whatever it is, and you're arriving here in the US to study, your big dream is coming true. This is just a small point, but I would suggest, or we would suggest, that you try to be flexible. And things are going to change. Your advisors, the international student advisors, as Annalise said, they will be ready to help you. There will be an international student office probably, and all of the people there will be ready to help you. But if you can for yourself, try to be flexible and try to be really aware of just trying to adapt and adjust to these new changes. Mm-hmm. Okay. And don't be so hard on yourself, and know how to ask help. That's another piece that in the US and at the colleges and the campuses, you have lots of people ready to help. You just need to tell them, right? Right. So the second thought is just to learn or learn by observing, and try to watch what's going on, pay attention to what's going on around you, and observe and learn that way. Of course, you can ask questions. You can make new friends and find information that way or through your advisors. But you're also just going to be in this new environment, so you can also try to adapt this way. Yeah, this is the best advice. I love it. Yeah. So I've said this a lot for my opportunity students, but you're going to try to be an active learner. And what that means is, in the US environment, the teachers are going to expect you to ask questions or to speak up when you don't understand. So it might feel a little uncomfortable if that's not your habit, but you can try to be a more active learner by seeking out help if you need it, or asking questions to the professor if you need it, or if you don't understand something. Okay, so you will watch your classmates probably answering questions a lot, or speaking up to the professor, or saying when they don't understand. You can do that too. And you can try to navigate this by trying to find out the information that you need. Okay? Yeah. Good. All right, so another suggestion is, and I know you'll be doing this naturally, but try to make new friends and engage in your community. And I feel like wherever I've been in the world, my friends became my family. And I hope that's the case for you too. And your friends will be your support, and they will help you navigate this new situation. So you need to find people, of course, that you can trust, but you're going to
by making new friends, you're going to find this support base, and you can use them for your advice, for navigating new situations, to tell you about culture, whatever it is, and they can help you. So I know you'll do that naturally, but I think it's also just something to pay attention to find your core people. I sometimes like to call them my people, so find your people and have them help you navigate this new situation. And challenge yourself to make friends, American friends, and also international friends, and challenge yourself to be away from the cell phone and call your friends in Brazil to explain your challenges. They won't get it. Don't waste your time, running away from the reality and the in-presence experience. This is one thing to think about, right? Next, we want to make sure we cover all that. We have the last 5 minutes. So a couple more points are just to ask questions when you don't understand. Or ask questions. The next slide is about ask questions when you need help. So I would just encourage you to do that, to take a chance. I used to work with international students here in Baltimore, and I would tell my students, I don't know if you need help unless you tell me. Exactly. So it's just a small step, but it's a chance for you to tell someone, oh, I don't understand this, or I need help with this, or I'm having a problem with this. And remember, you're going to try to build and find your people, but you're also, if you need another step up and you need help from an advisor, you're going to try to have the courage to speak up and ask for help. And this is a big one, but try to keep your sense of humor. And the best. If you can get to a space where you're laughing at things that might be challenging for you, or you're trying to adapt and you still have a smile on your face, just try to hold on to your sense of humor. And you'll have new friends and your old friends to share these stories with. I'm sure there'll be lots of stories, but try to keep your sense of humor while you're doing that. Yeah. And Elise mentioned this. I jumped in with that. I forgot about, and I love this photo. But don't be too hard on yourself. That is combined with good sense of humor, right? Because if you don't have a sense of humor, you'll be a cranky person all the time and people will run away from you. You don't want that, right? This is important. Just try to take care of yourself. That includes stepping back, taking a rest when you need to. Eat healthy. Eat healthily if you can, but also find ways, do exercise, whatever it is that will help you feel better physically and also mentally, so that you can adjust. And the final point is just have fun and enjoy the ride. There are going to be so many new experiences and opportunities for you. I'm so proud of you and so excited for you. So just try to keep going and adjust, and you're going to have so much fun. It's going to be the time of your life. I just know it. Yay. That's wonderful. So thank you so much. If anyone has any questions, we have a little bit of time for questions. If you'd like to type in the chat or open 1 minute. Perfect. Go ahead. And MB, I don't know about you when you were in Japan, because it was a very different culture from I know you told me you went to Japan for how many years? It was 6 years? 10 years. 10 years. And then she came to Brazil the first time. Can you imagine? And she's the queen, Natalie. But I have a small piece of advice that I used when 100 years ago, when I had my experience in the US. I loved to do journaling to myself, my private journaling. We use a lot journaling as a method for the advisees when they are preparing their essays.
But we learn so much when we are working on our essays for college application or a statement of purpose for the graduate school. But when you keep writing about your feelings and your frustrations and your happiness too, you don't need to share with anybody. This is very useful, very useful. I still have my notes from, my first exchange, and I can't believe I wrote that, but it was my time, so I can see the process. I can see the changes I went through, and including my graduate experience, right? Because turns out that both MB and I went to the same graduate program, so in intercultural communication at SIT. So both of us had a unique experience, right? Different moments. Not at the same time, but different. Not at the same time. Our paths crossed now back here in the US. But don't worry. Yeah, someone said, don't panic. Be happy. Don't panic. You will survive and you will have a wonderful experience. Yeah. I don't think we just have positive comments here, MB. People love you. You were so calm and nice and friendly that people are ready to go, right, everyone? Yay. Thank you so much. Yeah, it was a pleasure. Best of luck. We're so proud of you. You can do it. And I'm so excited for you. Yeah. You can do it. Okay, thank you, everyone. And now we pass the floor to wonderful Attila and Rafael. Both of them also had their experience in the US. Oh, can you put the credits there? We should show the place where we got the photos. Yeah. Unsplash, guys. It's a fantastic site if you want to go there. Thank you, everyone. Attila and Rafael, the floor is yours. Bye. Thank you. Hi, Andy. Thank you very much, Annelise and Mary Birch. I think we're going to switch back to Portuguese, if that's okay. Yeah, because our whole presentation is in Portuguese. Yes, Rafael, sim. Tá ótimo, então. Muito obrigado mais uma vez. Meu nome é Rafael Lemos. Hoje eu estou aqui com o meu colega Attila Sá. Então, tanto eu quanto a Attila, nós tivemos a oportunidade de estudar nos Estados Unidos. Eu fiz ciência política na Universidade da Flórida. O Attila fez sociologia na Berea College. E a gente vai dar sequência a esse Pre-Departure Orientation, falando um pouquinho da chegada nos Estados Unidos e como que foi a nossa experiência em sala de aula para vocês. Seguinte. Sala de aula, especificamente. Geralmente, então, na primeira aula do semestre de cada disciplina, nós vamos receber um sílabus que vai ter todas as informações que vocês precisam, que a gente precisa. Então, vai ter questões como as nossas leituras obrigatórias. Então, nesse sílabus, os professores vão indicar livros, vão indicar artigos que são necessários para ler antes das aulas. Isso é bastante comum, principalmente nos cursos de humanas, porque a partir dessa leitura prévia que a gente faz, que são feitas as discussões em sala de aula. O professor faz uma pergunta e a gente vai lá e responde. Nesse sentido, a nossa preparação enquanto estudante é muito importante, porque ela pode ser uma parte importante da nossa nota no fim do semestre. Outras partes importantes também podem ser as midterms, que são as provas no meio do semestre, as finals, que são as provas no fim do semestre, mas aí cada professor vai ter uma forma diferente de avaliar os seus estudantes. Por isso, é importante a gente sempre ficar de olho no nosso GPA nos Estados Unidos, que é o Grade Point Average. É importante manter uma determinada nota, né? Que pode ser um fator determinante em questões como bolsas de estudo, por exemplo, que vocês estão recebendo. Mas vocês não precisam se preocupar, ficar nervosos, tá tudo certo, porque existem outras oportunidades, como extra credits, ou créditos extras. Ou seja, atividades que vão além do proposto, né, na disciplina, e que podem ajudar vocês, caso vocês não tenham ido muito bem numa prova, tenham esquecido um trabalho. E eu, por exemplo, tive que encontrar e tirar uma foto com um monumento histórico na cidade da Flórida, e já ganhei nota por isso.
Então, são atividades assim simples, que demandam uma ação mais simples e que podem dar essa nota extra. E caso a aula esteja muito difícil, vocês podem tirar dúvidas com os professores, eles têm office hours em horários específicos. E da mesma forma que o professor vai estar disponível para vocês nesse horário, eles vão esperar que vocês também estejam nas aulas no horário combinado. Então, sejam pontuais tanto na entrada quanto na saída. Então, bem importante esse fator. E não gostando da disciplina, achou muito complicado ou algo assim, vocês podem solicitar o trancamento dessa disciplina, o cancelamento, enfim, até determinado período, sem que isso apareça no seu transcript ou no seu histórico. Então, fiquem de olho que cada universidade vai ter um período específico de drop the course. E, Átila, você que está passando, você teve alguma experiência legal em sala de aula para compartilhar? Átila, você está no mudo, eu acho. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Sorry about that. Então, gente, muitas histórias para contar. Não só histórias legais, mas também histórias não legais. Eu queria dizer que o syllabus para mim foi muito interessante, porque ficou claro para mim desde a primeira aula. Eu tinha essa professora, eu lembro até hoje dela, a professora Dr. Bauma, que pedia para a gente ler o syllabus antes do começo das aulas, e a gente tinha um quiz sobre o syllabus no primeiro dia de aula. Então ela queria garantir que todo mundo tivesse lido e entendido tudo, porque, de fato, no syllabus aqui tinha informação sobre como a nossa nota ia ser construída ao longo do semestre, né? Tipo, isso é importante de saber, que a sua nota não é só uma prova que você faz lá no final do semestre. Vão ter várias oportunidades de credit, de extra credit, como o Rafael falou, vão ter vários trabalhos importantes que você precisa entregar dentro do prazo. O syllabus também deixa claro regras da aula, como quando as office hours estão disponíveis, quando é possível matricular ou trancar a matrícula numa sala, né? Então, pensando no que a MB e a Annalise trouxeram para a gente, vários dos pontos que elas estavam trazendo, eu estava lembrando, yeah, that definitely happened to me. Então, play by the rules, para mim, é o que se aplica nesse caso, porque é importante saber que as coisas nos Estados Unidos, no sistema de educação nos Estados Unidos, de certa forma, são muito bem planejadas e muito bem descritas e expostas para todo mundo que precisa seguir essas regras. Essas regras vão estar lá no syllabus, então é super importante entender bem quais são as regras de cada uma das suas aulas, né? GPA, super importante. Para mim não estava muito claro no meu primeiro semestre o que era um GPA, mas eu descobri logo no segundo semestre que eu precisava correr atrás para manter meu GPA num bom standing, né? Então tinha que correr atrás desses extra credit, tinha que fazer meu homework. Eu não sei vocês, eu acho que vocês, né, tipo, tem muito aluno aqui brilhante, né? Então, quando eu saí do ensino médio, eu não sei se eu fazia tanto homework durante o ensino médio. Na faculdade eu tive que aprender a fazer todo o meu homework, fazer todas as leituras e fazer todos os quizzes, entregar todos os trabalhos. Então, a exigência acadêmica é muito alta, né? Qualquer que seja a instituição onde você vá. Além disso, gente, a gente quer falar para vocês também um pouquinho da estrutura da universidade, né? As universidades nos Estados Unidos variam muito, né? Vocês ouviram, certamente vocês passaram por várias apresentações do EducationUSA, então vocês sabem que existem mais de 4.700 instituições de ensino superior nos Estados Unidos, e existe grande diversidade sobre o que essas universidades oferecem. Mas, de qualquer forma, vocês podem contar com camping universitário que tem uma estrutura muito boa. Então, a gente quer trazer isso para vocês, para que vocês estejam atentos, para logo que chegarem no campus, irem buscar onde estão esses serviços, onde estão essas vantagens que estão disponíveis para vocês como estudantes, né? Então, saibam que as universidades muito provavelmente contam com health services que está disponível para os alunos, né? Isso pode ser um prédio em algum lugar específico dentro do campus que tem todo tipo de serviço de saúde emergencial ou de primeiros socorros. Pode ser que você consiga um tipo de acompanhamento né, de saúde ao longo do tempo que você está na universidade. Então, eu recomendaria ir buscar isso, né? Entender onde é que o Health Services está disponível. Bibliotecas, vão ter várias bibliotecas espalhadas pelo campus, dependendo do tamanho do campus. Eu estudei numa escola pequenininha, no Small Private Liberal Arts School, no meio do Kentucky, então a gente tinha uma biblioteca, mas era maravilhosa. E uma coisa super legal é que a minha biblioteca, se não tivesse um livro, a biblioteca se encarregava de ir buscar esse livro emprestado em outra biblioteca. Então, inter-college
loans é uma possibilidade, vão atrás disso. Se você é fit, vai ter academia com certeza no campus. É super legal também descobrir logo de cara onde fica o dining hall, né, que é onde fica aquele espaço dentro do campus onde você vai fazer suas refeições, né? Muito da socialização que acontece no campus acontece ali. É importante entender os horários, é importante entender qual é o seu meal plan, né? O que o seu meal plan te permite fazer, né? Quantas refeições por semana você pode fazer, quais são os horários, como é que você vai organizar isso com as suas aulas. Tem muitas áreas verdes dentro do campus, né? Dentro dos campi, né? Claro que vai ter muita variação entre cada campus, mas isso era uma coisa que eu adorava, né? Eu vou só trazer aqui de volta para o slide anterior, porque a gente encontrou essa foto que me lembra muito da minha universidade com esse quad, né? Tipo, esse espaço verde aberto onde a gente podia ir sentar durante as tardes que eram mais quentes para estudar, para ficar de boa com os amigos. Além disso, é importante ir buscar quais são os clubes que existem nas universidades. Certamente, as instituições para onde vocês estão indo cativaram vocês com as ofertas que elas têm de clubes, de associações de estudante. As associações estudantis têm um papel muito importante dentro da vida do campus, né? Tem algumas associações estudantis que têm, assim, uma missão histórica, sabe? Então, eu procuraria, se fosse vocês, recomendaria de fato procurar os student unions, os student associations que são interessantes para vocês. Geralmente vão estar organizados por tópico de interesse, ou se você é parte de certa comunidade, você pode buscar um clube de estudantes que está dentro daquela comunidade. Se você quer aprender alguma coisa nova, né? Eu recomendo bastante, tá bom? Rafael, como é que foi para você descobrir a estrutura do campus onde você estudou lá na University of Florida? Que história você tem para contar? Eu tenho várias histórias, mas especificamente uma que me impressionou muito foi das bibliotecas. Eu lembro que uma vez eu tinha uma prova no dia seguinte que eu realmente precisava ficar estudando até mais tarde. E na Universidade da Flórida, especificamente, tinha uma biblioteca que ficava aberta 24 horas por dia, e para que todo mundo conseguisse estudar dentro da biblioteca. E até mesmo tinha uma cafeteria lá dentro que ficava aberta nesse mesmo horário, ou seja, 24 horas por dia. Então, era 2 horas da madrugada, estava eu com o meu expresso estudando na biblioteca. Então, é uma infraestrutura muito legal que as universidades podem nos oferecer. E no próximo slide, a gente vai falar sobre gestão financeira, que para nós, como estudantes internacionais, é muito importante, né? Seguinte, quase tudo nos Estados Unidos é feito com um cartão de crédito ou de débito. Na minha experiência, eu utilizei um cartão de crédito internacional que foi feito aqui no Brasil e usava isso para quase tudo. Também é possível realizar transferências bancárias. Se vocês precisarem tirar dinheiro, por exemplo, existem as ATM machines, vai ser o nosso caixa eletrônico, né, que vocês podem encontrar em diversos lugares lá nos Estados Unidos. Também tem outros aplicativos que são mais utilizados lá nos Estados Unidos, como Venmo, Cash App, PayPal. E, muito importante, não esqueçam de guardar um dinheiro, né, para emergências. Por exemplo, o notebook de vocês quebrou, aí vocês têm esse dinheiro salvo. Ou para também aproveitar para viajar. Átila, experiências nesse quesito financeiro? Então, eu queria falar para vocês que na minha universidade, logo que eu cheguei durante a semana de orientação, a universidade convidou vários bancos que tinham ali perto do campus para virem para o campus para falarem sobre as vantagens de cada instituição, de cada banco, né, para dar essa oportunidade para os alunos abrirem as suas contas bancárias ali. Vale a pena lembrar que eu fui para a faculdade 10 anos atrás, então muita coisa mudou, né? Mas eu queria falar também dos aplicativos. Agora no Brasil todo mundo usa Pix, né? Isso é uma coisa que eu usava nos Estados Unidos já há um tempão atrás, né? Esses aplicativos que a gente listou para vocês são aplicativos que vão permitir fazer transferências facilmente, então é uma forma fácil de usar e de gerenciar o seu dinheiro. Então se você vai sair com seus amigos, por exemplo, e vocês querem rachar a conta, com certeza vai ter gente pedindo, like, Venmo me, Cash App me, PayPal me, né? Tem todas essas opções, tá bom? Eu certamente contaria com o International Student Service Office para entender qual é a instituição bancária, qual é o banco que pode te atender melhor. A gente listou Direct Deposit aqui porque
muitos estudantes podem ter a chance de ter a oportunidade, podem ter a oportunidade de fazer work study enquanto elas estão no campus, né? Então, dependendo do seu visto, como a gente ouviu hoje, você vai ter a chance de trabalhar durante o ano letivo, por poucas horas durante a semana, e a universidade provavelmente vai escolher fazer um direct deposit para você. Por isso que é importante ter uma conta bancária local, né? Claro que é super importante guardar dinheiro throughout this process, gente. Geralmente, né, indo para os Estados Unidos agora, você já tem uma compreensão muito grande do que está à sua disposição, seja através do auxílio financeiro que você recebeu da sua universidade, ou seja do planejamento financeiro que você e sua família fizeram para esse seu tempo nos Estados Unidos. Então, é muito importante se ater ao plano que você fez, para garantir que tudo está dentro do orçamento, né? Outra questão muito prática que a gente quer trazer para vocês é transporte, né? Transporte vai variar muito dependendo da região dos Estados Unidos e do tamanho da cidade onde você mora. Então, a gente trouxe para vocês algumas dicas e algumas histórias, né? Então, se trata de transporte local, dependendo de onde você mora, se você mora num urban setting, você vai ter acesso a public transportation de alta qualidade. Então, você pode se acostumar e saber que você vai poder depender do sistema de metrô da sua cidade, do sistema de ônibus, que provavelmente, muito provavelmente, vai ser bem organizado, né? E os horários dos ônibus, os horários dos metrôs vão estar bem expostos e sinalizados. Dependendo também, se você mora num setting que é mais urban, você vai ter acesso a bicicletas, né? Você vai poder usar o Uber também nos Estados Unidos. E vão ter outros aplicativos semelhantes ao Uber, que são competidores. Então, eu recomendo perguntar também lá no International Student Service Office, né, quais são opções de transporte que existem nesse lugar onde você mora. Na minha própria experiência, mais uma vez, eu morei numa cidade pequenininha no interior do Kentucky, então there was no public transportation. O que existia era um ônibus, uma linha de ônibus que ligava a gente à cidade maior se a gente precisava ir para o cinema ou se a gente precisasse ir para um shopping, alguma coisa maior. Então, tinha essa uma linha de ônibus que fazia esse round na cidade inteira e levava as pessoas que precisavam ir para a cidade maior, e a minha própria universidade também organizava esse serviço de shuttle transfers, né, durante o final de semana, para os alunos irem para cidades maiores, perto da universidade, caso fosse necessário. Então, a gente vai falar isso várias vezes durante a nossa apresentação, né? Ask for help, como falaram a Annelise e a MB, né? Ask for help from the International Student Service Center para entender quais são as opções que estão disponíveis para vocês. Entre cidades e estados, a gente recomendaria, a gente precisa ter em mente que é parte da experiência americana, é parte, assim, de uma forma geral, da experiência nos Estados Unidos, usar the wonderful highway system que existe nos Estados Unidos. Então, de uma forma geral, os americanos gostam de dirigir, eles gostam de usar as grandes rodovias que existem, que ligam todos os estados. Então, muito frequentemente, se você vai viajar de um estado para o outro, você vai viajar de carro, né? E com certeza seus amigos vão ter várias histórias das road trips que eles já fizeram, e tomara que te convidem também para fazer um road trip durante o tempo que você está lá na universidade, né? E vale a pena. Existem também alguns trens que ligam regiões específicas do estado ou regiões específicas do país, né? Então, é possível, por exemplo, viajar de trem, usar o Amtrak lá na região de New England. Às vezes também tem algumas conexões de trem para Chicago, mas de forma geral, aviões para grandes distâncias e carros vão ser as melhores opções para viajar entre estados, né? Rafael, como é que foi sua experiência com transporte lá na Flórida? Eu também morei numa cidade muito pequena chamada Gainesville, no centro da Flórida, e lá não tinha nem metrô e nem Uber. Então, a melhor opção era realmente pegar um ônibus sempre que eu precisava. E é muito interessante que a Universidade da Flórida ela tinha um convênio com a instituição que prestava esse serviço na cidade. Então, os alunos não pagavam passagem, era só apresentar o Student ID e a gente podia pegar o ônibus, claro, dentro da cidade para qualquer lugar que a gente quisesse. Então, verifiquem, inclusive, se existe essa possibilidade na instituição de vocês. É bem possível, né? E no próximo slide, agora a gente vai começar a falar sobre moradia, ou housing. Seguinte, vai.
Durante o primeiro ano de vocês, ou melhor, no freshman year, as universidades podem pedir que vocês fiquem dentro do campus, em dormitórios. Então, vocês vão compartilhar o dormitório com pelo menos uma pessoa. Eu lembro que tinham alguns dormitórios com até 4 pessoas. E é possível que existam, então, dormitórios para alunos com interesses específicos. Na Universidade da Flórida, tinha uma residência para estudantes internacionais, outra para estudantes do direito, etc. O prédio que você vai morar, então, provavelmente tem regras, né, como a hora do silêncio. Então, verifiquem com o house inspector, né, inspetor lá do seu andar. E também, claro, conversem com seus colegas de quarto para estabelecer regras sobre luz, sobre som, etc. E em algumas universidades também só os alunos mais velhos vão receber permissão para morar fora do campus. Os estudantes vão arcar, então, com despesas como moradia e comida, normalmente em grupos também. E existe uma coisa muito legal que são as fraternidades ou sororidades nos Estados Unidos, porque muitos estudantes vão acabar morando nas frat house ou sorority house, também chamados. Frat para homens, sorority para mulheres. E a Greek Life vai ser muito intensa, digamos assim, em alguns campi, mas também pode ser inexistente em outros, vai depender muito do contexto da instituição de vocês. Átila, experiências living off campus, on campus? Isso é uma coisa que para mim é sempre interessante, porque lá em Berea, lá na minha faculdade, a gente falava sobre ter o privilégio de morar off-campus quando você é um sophomore ou um junior, né? Tipo, você acumula uns créditozinhos, você se sente adulto e você quer morar off-campus. Pessoalmente, eu adorava morar on-campus. Eu não entendia por que as pessoas tinham essa vontade tão grande de morar off-campus. Eu adorava, eu juro. Todos os meus amigos moravam ali, todas as minhas aulas eram ali, a minha comida estava ali pertinho, então eu não entendia por que as pessoas queriam morar tão longe do campus assim. Mas é algo muito interessante, é algo muito vantajoso para alguns estudantes que querem ter a experiência de morar dentro da comunidade, né? Então, se você tem essa chance, porque precisa checar com a sua universidade. Algumas universidades tem essa regra, na minha universidade, por exemplo, existia essa regra de que alunos internacionais precisavam morar on-campus durante os 4 anos. Só no summer break a gente podia morar off-campus. Outras universidades não, né? Às vezes vão exigir que os alunos internacionais morem on-campus no primeiro ano e aí você já está livre para escolher onde você vai morar durante os 3 próximos anos, isso do undergrad. Para alunos que estão indo fazer mestrado e doutorado, é muito comum que a universidade já recomende que você acerte a sua própria housing, que você encontre seu apartamento e vão te ajudar, às vezes, com opções que existem perto do campus, né? Morar no campus universitário americano, gente, é uma experiência única, né? Não existe mais nada no mundo como morar num residence hall. E pode ser maravilhoso e pode ser muito frustrante também, né? I don't want to paint it with, like rose colors. No meu primeiro ano, eu morava no residence hall que era mais longe do campus, que eu descobri quando cheguei lá que ninguém queria morar naquele residence hall. Eu descobri também que no meu andar, porque os banheiros eram por andar, né? No meu andar, o time inteiro de beisebol morava, então o banheiro nunca estava limpo, porque eles não cuidavam disso. Então, lá mais para frente, quando eu morava como senior, né, eu tinha minha própria suíte, então eu só dividia o banheiro com uma outra pessoa. Era uma experiência maravilhosa. Não quero que vocês saiam daqui com a impressão de que residence hall bathroom é sempre sujo. Não é isso. Estou só contando uma história para vocês do que aconteceu comigo, né? Então, por mim, né, eu quero realmente dar o conselho para vocês, aproveitem a experiência de morar no residence hall. É uma experiência única. Para você, como é que foi, Rafael? Eu fiquei no Weaver Hall, que era especificamente para estudantes internacionais, então eu dividi com um americano e foi tranquilo, porque todas as pessoas daquele prédio em específico eram estudantes internacionais. Então, eu acabei fazendo amizade com as pessoas que moravam lá, tinha alguns eventos que a gente fazia. Então, era bem legal. Não tive esse problema com os chuveiros, felizmente, ou com os banheiros, mas também eram compartilhados, mas aí, né, vai variar de acordo com cada instituição, né? Perfeito. Yeah. Rafael, você pode falar para a gente sobre trabalho e impostos? Com certeza.
O visto F1, né, que vai ser o que vocês geralmente vão utilizar para uma graduação, mestrado e doutorado, vai limitar a autorização de trabalho a no máximo 20 horas por semana no campus, durante o ano acadêmico de vocês, e até 40 horas por semana durante o verão e durante feriados. A maioria dos empregos no campus vai ficar disponível no semestre de outono, né, chamado Fall Semester, e pode ser um pouco mais complicado encontrar outras oportunidades em diferentes períodos do ano. Vocês também podem receber um Social Security Number, que vai ser um número de identificação pessoal. De forma alguma, compartilhem esse número, tá? É um número só de vocês. E vocês têm esse direito de ter um Social Security Number se vocês forem ou empregados da universidade ou tiverem a cidadania dos Estados Unidos, só nesses dois casos. E sobre impostos, são obrigatórios. Todos os anos é preciso fazer uma declaração de imposto, tanto federal quanto estadual em alguns casos. Então, fiquem atentos às regras dos estados que vocês estão indo. A universidade, então, o empregador de vocês, ela vai emitir um formulário W2 com detalhes dos ganhos de vocês, caso vocês tiveram. E também existe uma coisa muito legal que é chamada o Tax Day. É o dia específico que vocês precisam enviar, ou a data limite, que é o dia 15 de abril. Todos os formulários fiscais, tanto os federais quanto os estaduais, até essa data. E os impostos são responsabilidade de vocês, tá? As universidades, elas podem dar algum auxílio, algumas fazem workshops, podem esclarecer alguma dúvida, mas vocês precisam colocar no calendário para se lembrarem. E, se necessário, poupem dinheiro também, né, para pagar impostos. Daí a gente retoma aquela ideia da gestão financeira, que é muito importante para nós. Átila, experiências com trabalho em impostos. Yeah, for sure. Eu vi aqui a pergunta do João sobre como é que eu faço para ter um Social Security Number, né? Então, na minha universidade, e eu acredito que vai acontecer em várias das universidades onde vocês estão indo também, durante a semana de orientação, a universidade organizava para que os alunos internacionais tivessem acesso a essa agência pública que vai emitir o seu Social Security Number. Né? Como o Rafael falou, o Social Security Number é o documento que você precisa ter para trabalhar e pagar impostos legalmente nos Estados Unidos. É parecido com o nosso CPF, mas é muito diferente no sentido de que aqui no Brasil você precisa dar seu CPF para tudo agora, né? Tipo, supermercado, CPF, academia, CPF. Social Security Number não se compartilha, gente. Please keep that in mind, tá bom? É um número secreto que só pode ser usado por você, né? As pessoas não vão pedir o seu Security Number e, se pedirem, não compartilhem com ninguém. Então, provavelmente, João e todo mundo ouvindo, a sua universidade vai organizar algum tipo de evento, algum tipo de momento onde você vai poder pedir o seu Social Security Number. Se isso não acontecer, take charge, right? Take initiative. Go to o escritório de alunos internacionais da International Student Services Office e pergunte, né, como é que eu faço para ter um Social Security Number, como é que eu faço para fazer isso para que eu possa trabalhar no campus, né? Como o Rafael bem falou, o F1 Visa, o J1 Visa vai permitir que você trabalhe no campus durante horas reduzidas ao longo da semana e algumas horas a mais também durante o verão. Porque você trabalha, né, e recebe, tem essa renda, e também porque se você recebeu algum tipo de bolsa de estudo, você vai ter que pagar imposto nessa bolsa. E também no seu income, nos seus rendimentos. Pode ser que a universidade que vai ser sua empregadora já retenha esses impostos na fonte, pode ser que você precise pagar lá na hora do tax day. Para mim, a minha experiência com o Tax Day era maravilhosa, porque a minha universidade também organizava um momento para trazer para a gente uma plataforma que ajudava a preencher todos os documentos que a gente precisava para declarar nossos impostos. E aí, lá no final, no segundo semestre, no final do ano, geralmente vinha o Restitution Day, que a gente recebia o nosso Tax Restitution, e eu me sentia riquíssimo no campus com o meu Tax Returns. Então, para mim foi muito positivo, muito, muito positivo. Don't be afraid of paying taxes, pay your taxes, gente. Pay your taxes for real. Tá bom? Olha, essas eram as informações que eu e o Rafael queríamos trazer para vocês aqui, complementando o que a Annelise e a Mary Burch trouxeram para a gente queria contar essas histórias e pensar nesses aspectos mais práticos. Não sei se temos perguntas,
Não sei se temos tempo para perguntas, mas muito obrigado, Rafael, por trazer suas histórias e trazer o seu insight. Eu quero hand it over back to Simone. Simone, where are we going from here? Oi, estou aqui. Não, a gente tem uma pergunta aqui importante. Eu estou tentando fazer um resuminho aqui das perguntas. E a pergunta que a gente tem aqui para vocês é: se vocês pudessem falar assim, um high, né, um ponto assim, extremamente alto, né, assim, algo que foi outstanding em ter estudado numa universidade nos Estados Unidos, o que teria sido? Só pode escolher uma coisa. O que cada um escolheria? Rafael, you start. Eu tive vários, porque foi uma experiência Não, mas agora você maravilhosa. escolhe um, a gente não fica falando para os advisors quando eles têm que escrever um essay que a gente não pode fazer coxa de retalho, tem que juntar as ideias, tem que organizar. Agora é com vocês, então só pode escolher um. Enquanto eles pensam, eu vou dizer que ali no chat teve uma pergunta ainda sobre Social Security, eu respondi também, tá? Don't worry about that. De novo, International Office, the advisors are the best friends to give you all. They even have a special letter to introduce you to the Social Security Office, along with the job offer letter. Tá? Você leva a carta do trabalho no campus e mais a cartinha do International Office para ir no Social Security. E tem vezes que tem transporte do escritório internacional para levar os alunos, dependendo da universidade, tá bom? Então, vai lá e pergunta sempre. Ótimo, Anne. Ótimo. Vamos lá. Eu Rafa diria... e Átila. Só um minuto, Rafa, dá para você parar de compartilhar a tela? For sure. Uhum. É o Átila, compartilha. Isso. Vamos lá. O que vocês poderiam dizer? Eu diria os meus professores, assim, foram as experiências mais marcantes. Eu tinha um professor específico de História dos Estados Unidos, que ele, inclusive, era, né, elencado como um dos melhores professores do mundo, dos Estados Unidos, algo assim. E era, tipo, uma aula fantástica, fantástica. Você ficava preso, assim, do início ao fim. E era muito engraçado que eles fazem várias perguntas, assim, ao longo da aula, e toda vez que a gente respondia de forma certa, ele nos entregava o troféu dele de melhor professor. Aqui. Então, toma aqui para você o troféu. Você... Fofo. Acho que o outro lado disso, para mim, a melhor experiência, Rafael, seriam os estudantes. Eu acho que poder ir para o dining hall e sentar com gente do mundo inteiro para falar da comida, para falar das aulas, para falar dos nossos trabalhos, como se fosse normal, como se fosse qualquer coisa, para mim isso era muito, muito legal poder fazer. E eu queria complementar aqui e dizer que uma regra que eu aprendi quando eu estava no campus é que, embora eu seja uma pessoa tímida de vez em quando, nem sempre, quando você está numa situação nova, numa situação de comunicação intercultural nova, você não pode se dar o privilégio de ser tímido. Você tem que ter a iniciativa de buscar conexões, de buscar trocas com as pessoas. Então, acho que foi isso que eu fiz durante o tempo que eu estava na faculdade, né? Tentar trocar ideias e trocar experiências com pessoas do mundo inteiro. Talvez isso seja o highlights. Mas eu também daria o conselho, eu sei que é só uma coisa, mas eu juro que é conectado, façam amizade com alunos americanos. Gente, façam amizade com alunos americanos. Não com segundos interesses, mas é muito legal ser convidado para o Thanksgiving na casa dos seus amigos, é muito legal ser convidado para o Christmas na casa dos seus amigos. Então, estejam abertos, né? Não se deem o privilégio de ficar na sua bolha. Vão atrás dessas conexões and get invited for Thanksgiving. The food is amazing. É isso aí. Ótima dica. E assim, a gente tem que encerrar, mas só vamos responder uma perguntinha que a Isabelle, ela está perguntando se vocês têm alguma dica para conseguirem algum trabalho no campus, porque ela já se inscreveu para 2, mas ainda não recebeu respostas positivas, né? Como alunos internacionais, o que poderíamos fazer para nos destacar? Vocês têm ideia? It's summer, that's why it's slow. Uhum. Olha, eu diria que primeiro eu iria atrás de descobrir que tipos de escritório estão contratando no seu campus, porque talvez o trabalho que mais me venha à cabeça, que seja mais fácil, seria Teaching Assistant Jobs, né? Então, você pode ser Teaching Assistant lá no mestrado, no doutorado, isso já é parte da experiência, mas também como undergrad. Você pode ser Teaching Assistant de um curso que você já fez, e se você se destacou e se deu muito bem naquele curso quando você estava fazendo, a professora talvez queira te contratar para ser Teaching Assistant. Então, se destacar,
ir atrás das pessoas e descobrir o que é que existe. Na minha universidade, especificamente, todos os escritórios do campus estavam contratando estudantes, então era fácil saber que tinha um lugar em todo escritório, mas pode ser que na sua universidade seja algum escritório específico de career advice, career counseling. Eu tinha amigos que trabalhavam na fazenda da universidade, então se a sua universidade tem uma fazenda, go after that too. Então, descobrir onde os empregos estão e tentar fazer essas conexões com as pessoas. Eu diria que seria a minha dica. E não é porque você recebeu um não, né? Não vai desistir, não. Continua, que você vai ter muitas possibilidades. E como a Annelise falou, agora é summer, então tudo fica mais fácil. E também pode acontecer de você conseguir só quando chegar lá. Então, don't panic again, tá? Porque isso aconteceu comigo, foi tipo na primeira semana, eu estava realmente panicking, mas eu fui distribuindo o currículo até que durante a primeira semana eu consegui um trabalho no Study Abroad. Mas daí, porque realmente só abriu a vaga naquela semana, foi quando começaram as aulas. Então, tenham paciência e não coloquem todo o foco só nisso, pensem que vocês estão indo para estudar, tem que estar muito concentrado nos estudos. Sei que é difícil, muitas vezes a gente conta com isso também, mas aparecem oportunidades depois, até para você dar conta de tudo com mais tranquilidade. E só uma coisa, Simone, viu como cada um dos dois, a tua pergunta foi ótima, porque o Rafael falou uma coisa e o Átila falou outra. Então, volta aqui aquilo que a gente falou lá no início. Mary Burch and I mentioned that it's unique. Each of you will have a different perspective and a different way to cope with the challenges. But it's up to you to make it special, right? E um programa de intercâmbio é único, pessoal e intransferível, tá? Ele é seu, ele é individual. E é você que vai deixá-lo a melhor coisa do mundo ou não. Mas eu tenho certeza que todo mundo que está aqui vai ser muito feliz e vai aproveitar muito o seu programa. Vai ser um sucesso. Isso Obrigada. aí, Anne. Muito obrigada. Então, queria agradecer aos nossos panelistas. Thank you, Annelise Hoffman, our country coordinator. Mary Burch Harmon, you are our sweetheart. We all love you. Thank you for your passion, your kindness, and your presentation. You both together, you did an amazing job. And Átila Sá, Francisco Átila Sá, and Rafael Lemos, you were terrific. Thank you so much for bringing your different perspectives, experiences. Very nice to hear from you. A big kiss. And now I'm going to switch to Portuguese again. A gente vai ter duas sessions, na verdade. A gente vai ter uma com a super advisor Daniele Marina, de Recife. Ela vai falar sobre a escrita acadêmica, né? Por que a gente não pode chegar para um professor nos Estados Unidos e chegar falando assim, e aí, tudo bem? Né? Hi, how are you? Não é assim que você fala. Por quê? Como você se comunica? Quais os sinais que você tem que perceber e identificar para você não cometer erros? Então, ela vai dar assim, dicas valiosíssimas do dia a dia até outras situações, sala de aula. E depois a gente vai ter um painel com alunos. Teremos aqui a Jéssica, que está estudando em Dartmouth. A gente tem o João Vitor Boechat, que está estudando em Duke. Temos o Davi e temos o Ângelo e o Pedro Navarro. Então, assim, são 5 alunos. Desses 5 alunos, 2, inclusive, já se formaram. 3 estão estudando atualmente nos Estados Unidos. E esse painel vai começar às 5:06, tá? 17h55. Mas agora vou deixar o meu microfone desligado e vou passar o espaço para você, Dani, querida. Então, muito obrigada. The floor is yours. Great presentation. Obrigada, Simone. Oi, gente, boa tarde a todos. Segurem conosco até o final, a gente deve estar terminando por volta das 18h30, tá? Então, fiquem conosco, tem muita coisa boa para rolar ainda. Mas como eu sei que a gente está sentado já há algum tempo, eu queria dar um minutinho só para a gente dar uma esticada coletiva aqui. Vou jogar até uma música, tá, gente? Estica. Faz aí. Quem puder se levantar, se levanta. Quem souber cantar, canta também. Estica. There'll be days like this. Vou pausar a música, mas fica a dica para vocês ouvirem depois. A nossa. Adoro playlist. Adoro a playlist. A playlist é chamada. Bem.
Conta, Dani, que você conta. Conta Olha, mesmo. ai, meu Deus, não, isso é com Simone. Vamos lá, até Não, o ela final da conta, ela apresentação a conta. gente vê, mas eu acho que vai ter uma Ela surpresa no final conta. dessa apresentação. Ela Só para conta. vocês seguirem com a gente aqui, ó. Aí você Eu também estica, acho. dá aquela relaxada. A gente vai falar agora sobre comunicação, né, escrita acadêmica, comunicação aí nesse contexto virtual, né, e também no contexto presencial. Essa apresentação a gente começou a desenhar quando a gente fez a primeira edição do Pre-Departure, em 2020, o Pre-Departure virtual, né? Então a gente tinha um contexto que era um contexto bem diferente do de hoje, né? Que bom, que era um contexto onde tudo era muito virtual, quase que completamente, mas agora a gente tem a felicidade de estar de volta no presencial, mas sim, a comunicação online, né, e todas as interações que a gente tem das diferentes formas com as pessoas na vida, e especialmente nesse contexto acadêmico, elas são de extrema importância. O mundo está sempre mudando e a gente vai mudando junto com ele, né? E como o Rei Leão já fala, a mudança, ela nunca é fácil, né? Elas acontecem, elas estão ali, elas são ótimas, mas a gente sabe que não é fácil. E por não ser fácil é que a gente aprende muito com elas, né? E a gente segue aprendendo nesse processo. Algumas dicas aqui iniciais, eu vou começar falando de forma bem geral nessa parte da comunicação online, tá? Algumas dicas gerais que a gente pode usar não só nesse contexto acadêmico, mas para a vida, né? Que a gente faz. Muitas dessas provavelmente vocês já conhecem, talvez algumas sejam novas, ou tragam uma nova perspectiva. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte de escrita acadêmica de fato, comunicação por e-mails, algumas dicas, tá? Para vocês impress your professors and friends in the US. E no final a gente termina com algumas dicas para a vida aí, de como é que vocês podem aproveitar esse momento pré-viagem e na chegada nos Estados Unidos. Então, algumas coisas, né? Sempre evitar, especialmente na linguagem escrita, né? E a gente, não sei se vocês sentem isso, mas hoje em dia a gente escreve tanto, né? Em chat, WhatsApp e direct, um monte de coisa, que a gente até às vezes fica com um pouco de preguiça de usar pontuação, né? De trabalhar, de ter essa questão, esse cuidado com a gramática, né? De trabalhar elementos na parte escrita que vão modalizar um pouco essa linguagem da gente, que vão chegar mais perto do que a gente realmente quer dizer. E quando a gente pensa da forma como a gente se comunica, inclusive como brasileiros em português, a gente usa vários outros elementos, como eu estou usando aqui, ó, minha mãozinha para falar com vocês, eu dou aquela trabalhada na entonação, se eu quero, né, falar alguma coisa diferente, eu puxar um pouquinho, né? Se eu digo, por exemplo, Lara que está aqui comigo, Lara, apaga a luz, sabe? Só nesse apaga a luz, eu não disse um por favor, mas tem um quê? Mas se você escreve apaga a luz, né? E a leitura do texto escrito, como o outro não está falando para você, o outro vai ler do jeito que ele está visualizando, com as referências que ele tem, né? Então, é legal a gente sempre tentar fazer isso da forma mais clara, nesse caso aí mais profissional, acadêmica possível, tá? Então, primeiro, ó, sempre evitar o uso de caps lock, né? Porque, como a maioria de vocês deve saber, caps lock, you're yelling, né? Então, não usa, tá? Simples assim. Avoid sarcasm. Também o sarcasmo, né? Nem todo mundo entende sarcasmo, nem sempre ele é adequado, né? Embora eu adore, mas é importante usar com muito cuidado, especialmente quando a gente está falando sobre uma comunicação mais profissional, mais acadêmica, e a gente não sabe como o outro vai fazer a leitura do que a gente está colocando. Sempre ser wise, né? Be wise, quando estiver utilizando o chat box, né? Especialmente em alguns tipos diferentes de interação, né? Em contextos, para ver quais são as regras que aquele grupo, observar, né? E voltando para a apresentação da Annelise e da Mary Burt, né? Observa como as pessoas se comunicam, como estão utilizando aquela chat box, não enche lá de mensagens, se está vendo que realmente a lista de mensagens que está lá é uma lista mais profissional, mais focada naquele conteúdo, né? Vai observando. Outra dica, attempt to find your own answer, né? Vocês vão ter várias formas de buscar, né, ajuda, apoio nesse contexto universitário e na vida acadêmica nos Estados Unidos, e vocês devem ir atrás dessas opções, né? Buscar, conversar com as pessoas, observar, tá? E somando esses elementos na hora de vocês descobrirem as respostas, tá? Não tem nenhum problema em perguntar, mas é sempre legal você mostrar que você está atento às coisas que estão acontecendo, que você tem buscado essas respostas, né, das formas que você pode. Stop, pense sempre na gramática, nas fontes que você usa, de como você escreve o seu texto, né? Quando você manda um e-mail, por exemplo, não mandar aquele e-mail todo cheio de texto, assim, sem respiros, sem espaços, tá? Então, tomar cuidado também, especialmente na questão gramatical,
escrever com calma, reler, né? Vocês fizeram todo esse exercício na hora de fazer os personal statements e outros textos para as universidades. Então, aprendam com isso, né? E levem essa dica para a vida. Sempre be kind and professional, trabalha a questão da pontuação, full sentences, greetings, tá? Isso faz parte também de uma linguagem educada, adequada, profissional, tá? Sempre que for solicitado para você enviar materiais, documentos, trabalhos de vocês, submeta esses arquivos da forma como são solicitados, né? Na extensão que seja adequada, da forma que seja adequada, do prazo que seja adequado, tá? Read first and read again, and again, and again, and ask someone else to read, ok? Então, sempre faz esse check várias vezes. Think before you type. Então, avoid typing quando você não está pensando direito, dá aquele respiro, joga a música do Days Like This, se estica e vai, tá? Dá aquela pensada. Avoid the use of emoticons, né? E outras linguagens, porque também podem ser confusas, né? Muitas vezes elas não dão a ideia do que a gente está querendo expressar, além de ser uma linguagem mais informal mesmo. Então, escolham bem os contextos onde vocês vão utilizar aquela figurinha, né? Todo aquele acervo de figurinhas que você tem aí do WhatsApp, que você guardou com tanto carinho, né? Segura ele para ver como você vai realmente utilizar da maneira mais wise. Avoid sending messages after working hours, tá? Então, cuidado com esses horários também, né? Se for mandar um e-mail, agenda lá aquele e-mail para ser mandado no horário adequado, não manda lá de madrugada, né? Enfim, para demonstrar esse cuidado com o outro, né? Isso tudo aqui tem a ver com isso, com esse cuidado com o outro, com o que você está querendo expressar. E be careful with personal information. A gente falou aqui um pouco sobre o SSN, né, e outras informações, né? Essas são informações muito sensíveis, né? Então, é bem legal tomar cuidado na hora de compartilhá-las, tá? Então, essas são as primeiras dicas, assim, um set aí de dicas gerais para a vida, tá? Mas vamos em frente. Aí a gente passa para a vibe dos e-mails, para a linha dos e-mails. Como fazer os professional e-mails, né? Então, aqui são algumas informações básicas que todos vocês devem ter, mas às vezes a gente percebe que um aluno ou outro, né, acaba mandando um e-mail que, sei lá, por pressa, ou acha que não tem nenhum problema, que acaba não sendo tão adequado. Isso dificulta muito na comunicação também e na leitura do que está se querendo expressar por parte da pessoa que recebe essa tua mensagem, né? Então, sempre begin with a greeting, state who you are, state your purpose, add your closing remarks, and end with a closing, tá? Então, aqui algumas dicas também sobre o subject line, a escolha desse subject para facilitar também essa recepção da mensagem, ser conciso e direto, cuidar também com spelling. Meu nome, por exemplo, é com Y e 2 L's, minha gente, e eu fico muito chateada quando a pessoa escreve errado. Então, por favor, ninguém escreve errado meu nome. Então, cuidado, sempre olha lá o nome da pessoa direitinho, né? Porque você pode achar que está tudo bem, mas para aquela pessoa não é ela que está ali, né? Com quem você está falando. Então, aquele cuidado com o outro. O nome versus o apelido, né? O nickname. Sempre observar como os professors se colocam, como eles preferem ser chamados, tá? Também aqui quais são os prefixos aqui que a gente pode utilizar, né? E first names versus last names, dependendo de como vocês forem construindo essas relações com cada professor. Mas, em geral, o ideal é começar um pouco mais formal, a não ser que haja um espaço e foi dada essa possibilidade, né, de vocês terem um pouco mais informais, mas sempre mais formal. Aqui, how professional are these emails? Aí eu tenho um aqui. I had a question about the homework. Can you help me, Anita? Anita aí, outra Anita. I had a question about homework 4 and especially problem 6. I didn't understand, it was too hard, so I didn't do it. Can you help me, please? Parece muito incomum, né, gente? Mas these are real emails, tá? E aí, como vocês viram, vem aqui, eles fail in almost all of the items. Não tem greeting, não indica quem é a pessoa, assim, de uma forma clara. Só diz o que está querendo, né? De uma maneira que não está tão legal, né? E aqui um modelinho bem diferente, né, com o subject já bem focado, com o nome diretamente da aluna, qual é a turma, né, qual é aquela classe, sobre o que está se falando. Então, aqui um exemplo simples, ainda muito conciso e direto, muito claro, né, mas que, de fato, expressa tudo que está se querendo perguntar de uma maneira clara e que provavelmente vai ter muito mais chance de uma resposta também clara, né, e de uma atenção à sua resposta, tá? Que é o que a gente vai querer no final. Então, begin with a greeting, state who you are, state your purpose, add your closing remark, and end with a closing. Também, super bonitinho ali, ó.
Vamos lá. Agora a gente falou um pouco sobre essas dicas em geral de comunicação escrita, foi para professional e-mails, e agora um pouco sobre writing, né? Como vocês já ouviram na apresentação do Átila, né, e do Rafael, especialmente a parte de writing, assim, vai ser um elemento fundamental da experiência de vocês, né? As atividades, homework que vocês vão precisar fazer, assignments, né? Tudo isso vocês vão expressando isso de forma escrita na maioria das vezes, né? Especialmente porque a gente está falando do contexto acadêmico, então esse tipo de linguagem é a linguagem preferida, né, em geral, em termos de como a gente se expressa, né, academicamente, intelectualmente. Então, vocês vão escrever muito, né? E é importante ter em mente que escrever numa língua estrangeira, né, numa outra língua, naturalmente, como vocês já sabem, adiciona um elemento de desafio a mais. E, além disso, vocês devem observar, né, quais são as regras também de escrita acadêmica no país onde vocês vão, aí no caso dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, a gente usa as normas lá da BNT, né? E aí a gente tem que checar tudo bem direitinho, quais são as regras, como você tem que fazer, como é o espaçamento, que fonte, né? Enfim, vários outros detalhes sobre citação, né? E a mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Tá, eles vão ter alguns selos responsáveis, alguns órgãos responsáveis por observar essas regras, né? E uma das diferenças de lá é que normalmente você tem mais de de um selo, né? De uma forma, né? De você estar utilizando, né? Referenciando, no caso, os seus trabalhos acadêmicos, né? Aqui são algumas delas, para essa parte, especialmente de citação e de como você organiza os seus trabalhos. Aí eu tenho aqui o MLA, APA, Chicago, por exemplo. Aqui tem um link que eu acho bem legal, da parte do Online Writing Lab de Purdue, que dá várias dicas, tem muitos detalhes assim, de como vocês podem já ir observando as diferenças entre esses modelos de citação, né? Normalmente o professor de vocês vai estar expressando isso no próprio syllabus e diretamente, assim, qual é o modelo em que ele quer que você prepare seus trabalhos, né? E a gente falou também sobre as fontes de suporte, né? Então você tem sim writing centers dentro da instituição, dentro da universidade, que pode dar suporte também para você ir aprendendo. A universidade muitas vezes promove alguns workshops de informações para que vocês comecem a entender como funciona, né, esse processo e aprendendo a navegar aí em mais um desafio, mais uma novidade que vocês vão ter, que é essa parte da escrita e como escrever, né, em que frame vocês vão colocar. Eu queria aproveitar até talvez o Átila e o Rafael, se puderem comentar alguma coisa, não sei se tem alguma coisa que vocês lembram, alguma experiência, se foi difícil, como é que vocês navegaram em essa questão de writing. Dani, eu era um sociology major, né? Então, já era esperado que eu tinha que escrever muito, mas eu acho que o que foi interessante para mim é que todos os meus amigos, não importava qual major, fosse humanidades ou STEM, todos tinham que escrever muito, né? E eu acho que isso é uma coisa que todo mundo que está aqui tem que saber, que parte de um liberal arts education, parte de uma undergraduate education nos Estados Unidos é muito a escrita, né? Então, você vai ter que virar craque na escrita. Acho que, diria rapidamente que a minha universidade, isso acho que vai se repetir em muitas universidades, tinha um programa de treinamento para escrita acadêmica, então a gente tinha essas disciplinas que a gente fazia ao longo dos 3 primeiros anos, dos 3 primeiros semestres, e durante o primeiro semestre eu tive muita dificuldade, né? Muita dificuldade com escrever bem em inglês. Eu sei que a gente chega nos Estados Unidos com a nota alta no TOEFL e você acha que você fala inglês como um artista de Hollywood, mas aí você se depara com a realidade de que é difícil escrever em inglês. Então, eu tive essa experiência de dificuldade no começo, mas tive muito apoio ao longo dos 3 semestres para aprender a escrever melhor. Maravilha, Átila. Suelen, você levantou a mão, por favor. Então, Dani, eu também estudei, eu fiz meu undergrad nos Estados Unidos e é importante que eles sabem que uma das aulas do core curriculum que eles vão fazer é o English, né, que é tipo English 101 que eles vão fazer, e nessa aula, uma das coisas que eles vão aprender é justamente isso daí, né, esses formatos aí que eles vão aprender, então MLA, APA, eles vão aprender, né, a diferenciar, aprender todos esses detalhes, né? Claro que não dá para aprender, né, em detalhes, né, que é só um semestre, né, que eles têm essa aula e tem esses writing centers onde eles podem ir, e tem os tutors lá que pode ajudar eles, mas faz parte do core curriculum essa aula que todos eles vão fazer, não tem como escapar. Então, eles vão ter que fazer isso.
Ótimo. Então, só para eles saberem que eles vão ter que fazer essa aula. Perfeito, Suelen. E com certeza vai ajudar demais, né, para justamente fazer essa base, né, que vai ser necessária para todo o programa, seja de graduação ou de pós-graduação, que vocês vão estar fazendo, né? Maravilha. Vamos em frente, então, aqui. Ups, vamos lá. Então, né, voltando aí, essays, né? Então, você vai estar sempre escrevendo bastante, como o Atila reforçou, isso Ellen também. Cada professor vai ter a forma que ele vai querer que você entregue esses materiais, isso vai ser dito, vai estar claro, tá? Mas é muito importante que seja observado, né? É muito importante também que vocês levem em consideração que, especialmente nesse primeiro semestre, é um semestre mais desafiador, porque tem muita novidade acontecendo, vocês vão precisar aprender e aprender muita coisa também, né? E é muito importante estar bem organizado, né? Não procrastinar e realmente se organizar bem, criar uma agenda que abarque várias questões relacionadas não só à parte acadêmica, mas pessoal também, para vocês poderem fazer esse balance e terem tempo para fazer tudo e para aprender o que vocês precisam, né? E tempo suficiente também para errar um pouquinho e ir atrás desses erros, né? E se organizando. Né? Mas do ponto de vista aí das essays, sempre pensem na citação, né? Então, uma questão que é muito séria nos Estados Unidos é a questão, aqui no Brasil também, mas muito mais nos Estados Unidos, é a questão de plágio, né? De você estar utilizando um texto que como seu, não sendo seu, né? E parece uma coisa que tem que ser algo muito grande, por exemplo, utilizar um texto inteiro, né, como seu, mas na verdade aqui a gente está falando sobre qualquer tipo de plágio em qualquer nível, na verdade, qualquer tipo de utilização, seja de uma frase, você utilizar aquela ideia sem estar citando de onde ela vem. Então, muito cuidado com isso, né? Então, nunca use as palavras de qualquer outra pessoa sem uma citação. Você não pode usar uma mesma essay para 2 cursos diferentes, né? Você fez uma entrega. Even if you summarize, make sure to cite, né? Então, sumarizar ou reword, né? Falar com outras palavras, você está ainda utilizando aquela ideia, então, importantíssimo citar, né? Even if you cite, make sure the majority of your paper is in your own thoughts and words, né? Então, o texto é seu, é claro que a gente está se referenciando de vários estudos de elementos e sempre vocês vão estar citando, mas sim é muito importante que tenha a voz de vocês nesses materiais. Né? Writing in your own words, né? Os professores usam muito também alguns aplicativos, formas de analisar o tanto de informações, né, que realmente vêm de vocês e vêm de outras fontes, né? Então tomem bastante cuidado. Às vezes a gente acha, mas não vou descobrir nunca, né? Aquela ilusão, mas especialmente hoje é muito fácil descobrir de onde as informações vêm e então be very careful with that. Aqui, só para vocês terem uma ideia de diferentes tipos de essays, tá? Então, dependendo do que vocês vão estar precisando escrever como parte do homework de vocês, né? Diferentes disciplinas, diferentes cursos, né? Aqui são alguns tipos de essays. O EducationUSA tem um curso, né, específico, que eu vou deixar o link aqui com vocês, que fala sobre esses tipos de essays, dá algumas orientações também como vocês se preparam melhor, até querendo nesse período aí, antes de viajar, já se prepararem nesse sentido, tá? Porque aí, como aqui no Brasil, né, claramente a gente tem diferentes gêneros, formas de escrever, então vocês vão estar aprendendo aí nessa outra cultura em como fazer também, tá? Esse aqui é o curso que eu comentei, está disponível no site do EducationUSA, como nessa parte de no Writing and Resource Center, tá? Então, super recomendo que vocês deem uma olhada lá, observem. Talvez algumas das redações já sejam mais naturais para vocês, mas outras vocês podem descobrir diferentes elementos que vão ajudar vocês nessa jornada também. Aqui são alguns outros cursos que estão disponíveis no Coursera, né, sobre English Composition, Academic English, que também, se vocês quiserem dar uma olhada, tiverem tempo, quiserem se preparar antecipadamente, a viagem de vocês também estão disponíveis. Eu vou depois copiar e eu coloco para vocês no chat, tá? E para a gente finalizar aqui, chegando mais ou menos no horário, né, eu tenho algumas dicas aí antes de vocês viajarem, né? Não são dicas só da chegada de vocês, mas algumas coisas que vocês podem fazer aqui no Brasil ainda, para se organizarem, né? Além de coisas assim super importantes também, tá, gente? De fazer exames médicos, de cuidar da saúde, fazer também um check-up dentro do possível aí odontológico, de saúde em geral, né? Para se cuidar, organizar mala, tudo isso. Mas aqui eu trouxe uma lista, um checklist assim um pouco diferente do que a gente tende a ver. Então, uma coisa que eu diria é aprenda mais sobre o Brasil,
aproveite também esse tempo para entender um pouco mais o nosso país, como cada país que a gente passa a conhecer no mundo é cheio de complexidades, né? O Brasil parece que ainda é mais especial, né, nesse sentido. A gente está no ano eleitoral também, então é comum as pessoas quererem ouvir sobre o Brasil, então acho que é muito importante conhecer sobre o Brasil, pensar criticamente o Brasil, ter fontes legais, seguras, para estar expressando isso também nessa nova cultura que vocês vão estar adentrando. Aprendam 2 receitas brasileiras, tá? Fiquem craques nessas receitas brasileiras, por favor, não cheguem lá não sabendo fazer absolutamente nada e passando vergonha, sem conseguir fazer um cuscuz, um brigadeiro, uma tapioca, pelo amor de Deus. Então, 2 receitas, viu? Master. Organize a playlist with your favorite Brazilian songs. Eu sou a rainha das playlists, já falei para vocês. Então, faz aquela playlist fantástica, incrível, das músicas que você gosta, músicas que talvez sejam de partes diferentes do Brasil, faz uma playlist compartilhada com amigos que tenha dicas de diferentes lugares, né? E aí é um presentinho que você pode estar mandando para alguns amigos aí que querem conhecer um pouquinho mais da cultura brasileira, que é tão rica. Comprar small gifts para os seus future friends, pequenas coisinhas, né, se vocês quiserem, porque eu particularmente adoro levar umas coisinhas assim, ter isso handy, quando às vezes você quer agradecer de uma maneira diferente para uma pessoa, sempre coisas bem pequenas, baratas, o ideal é até que sejam coisas que não tenham um alto valor financeiro, mas sim um valor sentimental mesmo. Então, um café brasileiro que você leva, desde que compra até em supermercado mesmo, um sabonetinho, um chaveirinho, um imã, tá? Enfim, coisas que têm a ver com vocês também. Stay healthy, cultivate healthy habits, desde aqui, meditate, para quem curte, tá? Make a full list of everything you have to do for traveling. Tudo que você precisa fazer, faz aquele checklistão, assim, com tudo que você precisa fazer. E depois faz uma segunda lista de tudo que você gostaria de experimentar antes de viajar. Então, é tipo quase uma bucket list pré-viagem, assim. Faz aquela coisa. Depois, quais são algumas coisas aqui no Brasil que eu ainda não fiz, ó, e eu quero aproveitar para fazer e que vai dar tempo, né? Também não dá para ousar demais, afinal de contas, vocês também devem se cuidar para a viagem de vocês, que vai ser em breve. Né? E uma outra dica, enjoy family and friends, enquanto vocês estão aqui. Né? Aproveitem para curtir muito seus familiares, seus amigos, porque a saudade vai bater forte também quando vocês estiverem lá nos Estados Unidos, e é importante estar com um crédito aí de muito amor e carinho guardado com vocês, tá? E agora sim, para terminar geral, eu trouxe aqui, né, na apresentação da... Ups, volta. Na apresentação da Mary Burt e da Annelise, elas falaram algumas coisas que eu acho que são muito importantes, né? Que todas as dicas, né? As dicas que foram colocadas, eu acho, de como navegar com essas questões de choque cultural, né? De questões interculturais, elas são dicas, na verdade, sobre como é que a gente navega na vida, né? E vocês certamente têm na história de vocês a história de muitas outras pessoas que estão com vocês, com quem vocês aprenderam muita coisa nessa trajetória aí de se preparar para estudar fora, e bem antes disso também, a trajetória escolar, familiar, de vida de vocês. E vocês vão agora construir várias outras histórias e vão se conectar com várias outras pessoas nessa nova fase aí da vida de vocês. Aqui eu trouxe 2 fotos, na verdade, uma foto de um evento que eu participei nos Estados Unidos, com vários advisors do EducationUSA do mundo inteiro. Essa foto foi dentro do prédio do Departamento de Estado, é a foto que está abaixo, vocês podem tentar me encontrar aí na foto. Uma pessoa ficou com a cabeça levemente na minha frente, mas eu estou aí. E a foto de cima foi uma foto, na verdade, de alunos da Universidade de Harvard que estavam aqui em Recife, num programa de Study Abroad, né, aqui conhecendo um engenho de cana-de-açúcar. Né? E essas pessoas também são pessoas assim que eu aprendi muito com elas, né, e a gente tem interação até hoje. E para fechar, a gente começou com música, se esticando, e eu vou fechar com música também, né? A música para mim ela ocupa um lugar muito importante na minha vida, assim, ela me salva muito em tudo que eu preciso, ela me anima, ela me dá força, e por isso eu queria terminar com a música também, uma música de Gonzaguinha, que chama Caminhos do Coração, uma música que eu tenho hoje como mantra, e eu vou cantar esse pedacinho com vocês, e aí quem souber cantar também canta, tá? Vou cantar esse pedacinho, uma música um pouco maior. Me ajudem aí, por favor, e achem lindo, tá? É isso que eu tenho para dizer. Tá, a música chama Caminhos do Coração. E essa parte faz assim. E aprendi que já fiquei nervosa. E aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas.
E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. E é tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. E é tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. O coração. O coração. Então, gente, ó, é lindo demais o que vocês estão vivendo. Aproveitem muito tudo. Levem com vocês as pessoas que vocês que compartilharam a vida de vocês até agora e que vão seguir compartilhando. Representem essas pessoas nos Estados Unidos. E aí se conectem com várias outras pessoas para que vocês possam ser cada vez mais plurais, cada vez mais gente, cada vez se conectem mais com outras pessoas, que para mim é disso que a vida é feita, né? E é por isso que eu trabalho com advising, é por isso que eu estou aqui hoje, né? Porque eu acredito que o que vocês estão fazendo, essa jornada é uma jornada que só enriquece a nossa vida aqui. Então, boa viagem para todos. E agora eu finalizo e queria passar a bola de volta para a Simone, por favor. Parabéns, singer, Danny Singer, professor, wonderful. Me joguei aqui, ó. Nossa, que responsabilidade agora vir depois da Dani. Olha, eu gravei, tá? Quero dizer que eu gravei. Canta, Simone. Tá aqui gravado, eu meu não Deus, medo. canto. Me manda primeiro para eu checar. Mas eu confesso que eu estou Tava lindo. emocionada. Por várias razões. Por a gente, enfim, por você ter fechado de uma maneira tão maravilhosa essa session, por você ter trazido informações tão importantes e por você fazer, né, abraçar a nossa profissão, a nossa causa com tanto carinho e respeito por todos nós orientadores, alunos e todas as pessoas com quem você trabalha e toca. Dani, beijo enorme para você. Obrigada, querida. Muito obrigada. Obrigada, fica bem. E estou emocionada por estar aqui com pessoas que eu gosto muito, orientandos do EducationUSA, que eu vou pedir para os orientandos que vieram aqui conversar hoje com vocês ligarem a câmera. Então, a gente tem aqui algumas pessoas que foram nossos orientandos em anos diferentes. Então, eu vou pedir para cada um se apresentar. A gente tem aqui hoje, a gente tem a Jéssica, o João Vitor Boechat, o Davi, o Ângelo e o Pedro. Então, eu vou começar pedindo para o Davi. Davi, você pode se apresentar? Oi. É a apresentação curta, Simone? Ou é rápido? Fala seu nome, de onde você por onde você foi orientado, né? E onde você está estudando e fazendo o quê? Tá, meu nome é Davi Maciel, eu sou de Calcaia, no Ceará. Eu fui do EducationUSA em 2020, no começo da pandemia. Eu estou estudando agora Ciência da Computação em Northwestern University, que é ali perto de Chicago. E eu acabei de terminar o primeiro ano e estou estagiando no Brasil. Muito bom, Davi, bom te ver. Feliz em te ouvir também. Jéssica Honorato, fala de você, linda. Tá sem som. Tá sem som. Agora tá com som. Voltou? Voltou, alto, claro. Oi, gente. Bom estar aqui com vocês. É meio nostálgico até que ano passado era eu aqui, né? Mas prazer, eu sou do Rio, 20 aninhos agora, estudo em Dartmouth. Se me perguntar meu major, um ponto sensível, mas teoricamente psicologia e ciência da computação em double major. E estou estagiando também nesse summer. Então você está aqui no Brasil estagiando. E fui mentee de 2020 também, junto com o Davi. Isso, você foi orientanda do EducationUSA em 2020. Maravilha. Exato, Simone aguentou muito reclamação minha, né, Simone? Só um pouquinho. Valeu a pena. Foi por uma ótima causa. Beijo, bom te ver. Boechat, e aí, Boechat? Oi, gente, tudo bem? Me chamo João Vitor Boechat, sou também do Rio de Janeiro, sou aqui de Bangu. Eu fui mentee junto com a Jéssica e o Davi em 2020, no ano da pandemia, e eu curso Ciência da Computação em Duke University. E é muito legal ver aqui, porque, como a Jéssica falou, né? Um ano atrás, tipo, a gente estava na mesma situação que vocês estão hoje, então é muito legal, enfim, ver vocês todos sentindo a mesma coisa, porque parece que foi ontem, sabe? Passa muito rápido.
muito bom te ver. Obrigada por você estar aqui. Cadê o Ângelo? A gente já tem o Ângelo e o Pedro. Ângelo, você está por aí? Não estou vendo só. Ah, olha o Ângelo aí. Oi, Ângelo, tudo bom? Bom te ver. Tudo bem? Tudo bom? Deixa eu me achar aqui. Oi, Ângelo. Deixa eu Aí, Isso. Fala mais alto um pouquinho, Ângelo. conseguem me escutar? Sim, agora sim, super bem. Gente, prazer imenso estar aqui com vocês. Estava nessa posição, mas acho que foi em 2019. A Annelise e a Fernanda estão aí firmes e fortes, me ajudaram muito. Eu fiz mestrado, sou da turma do mestrado, e eu fui fazer mestrado na Universidade de Columbia, em Nova York, e voltei para o Brasil tem um mês. Você voltou por quê? Por trabalho. Mas você já se formou? Já acabei. Então, é isso que eu queria que você falasse. E já me formei, e já voltei para o Brasil e estou trabalhando, né? Exatamente. Isso aí, bem-vindo, muito bom te ver, Ângela. Obrigado. E, finalmente, a gente tem um advisor super querido, foi me orientando, acho que em 2015, né, Pedro? 2015. Foi 2015? Foi Pois isso mesmo? é. Então, 2014 e 15, né? 15 oficialmente, né? Aplicando. é verdade, 2 anos. Conta aí, Pedro. Que bom te Bom, ver. então, bom te ver, Simone. Pô, saudade, Simone. Nem parece que foi Também. ontem, né, que a gente estava falando da lista de universidades. Oh, Bom, prazer todo mundo aí. Eu sou o Pedro, eu sou de Sorocaba, São Paulo. Agora eu estou morando em São Paulo. Eu entrei no Opportunity em 2014. Eu estava no segundo ano do ensino médio. E em 2015 apliquei. Tive a grande Simone como advisor. Deu tudo certo, né? Ainda bem, foi tudo bem. Eu já me formei em 2020, no meio da pandemia, na University of Notre Dame. Me formei em engenharia química, mas a formatura mesmo, o evento acabou sendo esse ano, 2 anos depois, por conta da pandemia. Agora eu estou morando aqui em São Paulo, acabei mudando de área, hoje eu sou analista de investimentos, acabei indo mais para finanças, estou trabalhando na Bresco aqui em São Paulo. E só coisas boas para falar desde então. que bom, Pedro. Muito bom ter você aqui, muito bom ter vocês todos aqui. Obrigado Então, pelo convite. imagina, então a gente vai conversar aqui um pouquinho, e eu queria aproveitar para o pessoal que está aí participando, assistindo, que fosse mandando perguntas aqui para que todo mundo pudesse ir respondendo. Mas enquanto as perguntas não chegam, eu queria começar a conversar com vocês sobre, assim, dicas práticas, né? Vamos lembrar um pouquinho que há um ano atrás vocês estavam sentados em casa ou em algum lugar assistindo essa mesma orientação pré-partida. A gente mudou um pouquinho, encurtou um pouquinho essa orientação pré-partida, mas o evento é o mesmo, né? O objetivo é o mesmo. Então, o que vocês gostariam de saber há um ano atrás, para os alunos que foram estudar nos Estados Unidos ano passado, e para as pessoas que também já foram, já voltaram, como o Pedro, como o Ângelo, já foram, já se formaram, o que vocês gostariam de saber antes de chegar nos Estados Unidos? Que, se vocês soubessem, teria sido uma informação assim, super valiosa. Quem quer começar? Eu posso falar rapidinho? Pode. Também porque estou no trabalho, eu precisar sair daqui a pouco. Claro. Acho que até eu vi uma pergunta aqui, acho que adaptação cultural. No geral, assim, no começo é difícil, a faculdade é difícil pra caramba, né? Você não está acostumado a ficar 24 horas por dia no inglês também, então no começo somente trabalha 2 vezes, você está estressado, longe de casa. Mas acho que a parte de, pelo menos em Notre Dame, de receptividade, foi assim, no primeiro mês eu já tinha um monte de oferta de lugar para passar Thanksgiving. Eu conheço muito mais lugar nos Estados Unidos do que no Brasil, por conta dos meus amigos, das famílias que sempre me receberam muito bem. Então, acho que lembrar que quando a gente chegar lá, o pessoal é muito receptivo, no geral. E do que eu ouço também, outros amigos meus que estudaram em outros lugares, eu sinto que o pessoal, assim, gosta da gente, no geral. E uma coisa, assim, isso é válido, mas também é importante. Chega, faça amigo com o americano. Faça já vários amigos, aproveita a primeira semana, os primeiros meses. Porque, assim, tá todo mundo aberto, né, a fazer amigos, tá todo mundo muito querendo conhecer todo mundo, né, gente do mundo inteiro. E no primeiro ano, especialmente nos primeiros meses, eu sinto, assim, o pessoal tá muito aberto a isso.
Depois que os grupinhos meio começam a se formar, pode ser um pouco mais complicado. Eu já vi brasileiro que, por não ter feito tanto amigo americano, acabou passando a faculdade inteira só mais com os brasileiros, o que não é ruim, é legal, pô, ter brasileiro pra gente, né, ter amigo brasileiro na faculdade, mas você não vai passar a maior parte do tempo com eles, então pode ser um pouco chato para essas pessoas a experiência de estar lá nos Estados Unidos, que eu acho que a gente tem que aproveitar, pô, faz amigo, e acho que o que eu mais, assim, minha coisa favorita desses 4 anos foram os amigos que eu fiz lá. Até agora, semana passada, um amigo meu roommate estava aqui no Brasil, sabe? Veio me visitar, veio passear, e ano que vem eles vão vir no carnaval de novo, então eu sei que isso vai ser para a vida agora. Então, façam amigos americanos. Acho que o principal, vai deixar os 4 anos, acho que muito mais proveitosos, assim. Ou seja, não pode chegar e ficar tímido. Não. A sua sugestão você tem que socializar. Tem. É a melhor coisa. Ótimo, Pedro. Eu sei que você tem que sair, Pedro, mas o Pedro não falou não. Ele disse sim, eu vou, fico só um pouquinho, mas pelo menos para dar um oi. Vai lá, Pedro, você tem que trabalhar. Um beijo grande para você. Obrigada por ter vindo. Muito orgulho da sua trajetória, viu? Obrigado, pessoal. Prazer todo mundo e boa sorte aí todo mundo. Vocês vão arrasar. Estão no Opportunity, certeza que vai arrasar. Então, e obrigado de novo, Simone. Um abração para vocês. Um abração. Tchau, Pedro. Até mais, gente. Grande abraço. Até mais. O que mais, gente? Acho que eu tenho É para me ouvir tranquilinho? Dá para te ouvir. Beleza. Acho que eu queria ter ouvido para não subestimar a dificuldade e o academically rigorous do nome da sua faculdade. Porque na minha cabeça, 14 matérias de ensino médio, era tranquilinho, só vou ter 3 matérias, vou conseguir me sair esplendidamente bem. E, na verdade, quando você chega lá, as demandas são completamente diferentes, porque você tem que fazer 3, 5 matérias? Tem. Só que, dependendo da sua renda, você vai ter que trabalhar no campus, dependendo do quão fácil é para você fazer amigos, você tem que dedicar mais tempo nas suas relações pessoais, você vai passar tempo falando com a sua família, porque você vai estar com saudade de casa. Então, você está tendo que manejar muitas coisas diferentes que você não tinha que manejar durante o ensino médio. Então, sei lá, eu queria ter keep that in mind. Acho que teria me salvado muito estresse e self-critics, autocrítica especialmente no fall, se eu tivesse ido com isso na cabeça. Maravilha, Jessie. Obrigada por compartilhar. E você, Ângelo? Você levantou a mão. Todos esses pontos são extremamente importantes, mas tem um ponto, gente, que com certeza já falaram com vocês assim 1 milhão de vezes, mas que eu particularmente negligenciei, que foi, quer dizer, não negligenciei no total. Eu estava indo para uma cidade grande, então eu sabia as características dessa cidade. Logicamente, fui procurar clima, fui procurar tudo sobre a cidade, né? Perfeito. Uma coisa que eu não procurei foi sobre o bairro que eu ia morar, sabe? Então, eu acho que ter essa sensibilidade de não procurar apenas na cidade, mas procurar o bairro que você está indo morar, o contexto do bairro, para que vocês não cheguem lá e seja algo muito diferente, que foi no meu caso. Diferente por si só já vai ser, por N razões, mas sem você saber realmente o que você está, tem muita ideia, saber você só vai saber vivendo, mas você tem essa ideia prévia de como vai ser, sem fazer essa pesquisa mais apurada, né? É um ponto importante que você está trazendo. Quem mais? Eu acho que uma coisa que eu queria falar é... Depois que eu passei para Duke, eu fiquei, na minha cabeça, eu não conseguia acreditar muito, né? Eu falava, vou esperar cair a ficha. Aí eu falei, deve cair a ficha depois de um mês, não caiu a ficha. Aí eu falei, deve cair a ficha quando eu pisar lá. Aí não caiu a ficha. Eu falei, depois do primeiro semestre deve cair a ficha. Não caiu a ficha. E até hoje não caiu a ficha. Então, assim, acho que uma dica é não esperem cair a ficha, porque bem provavelmente não vai cair. Então, assim, só vivam, sabe? Só vão indo. Talvez um momento as coisas ficam mais... Você começa a acreditar mais que realmente está acontecendo. Mas eu diria que, assim, primeiro semestre é muito legal, porque muita coisa nova acontecendo e muita coisa que você provavelmente nunca fez antes. E
enfim, é interessante, só viva, sabe? Não se deixe levar, assim, um pouco. Vai ser difícil, mas vai ser legal. Vai valer a pena no final das contas, isso você quer dizer. Isso. Isso aí. Obrigada, João. E você, Davi? Eu tava pensando aqui, para mim, no geral, eu não diria que tem uma coisa assim que eu gostaria muito de ter sabido. Porque eu fui descobrindo, entendeu? Faz parte da jornada e aprendendo. Se eu soubesse de tudo, não sei como é que seria. Mas eu pensei num negócio que é tipo assim, ó. Quando eu cheguei lá, eu pensava que ia ser todo mundo brabo, assim. Eu pensei que ia ser, sei lá, 1000 lá, tá ligado? Tipo, pessoal altamente alto, sei lá, um nível alto academicamente como pessoa e tudo mais. Que é o pessoal que a gente conhece no Brasil que passa, né, para essas universidades. Aí quando eu cheguei lá, era um monte de gente normal, assim. Tipo, pelo menos americano. Aí com o tempo que eu fui entendendo que pros americanos é a universidade deles, entendeu? É como se fosse a gente fazendo uma universidade normal, assim, no nosso estado, tá ligado? Não é como se fosse o sonho da vida, assim, tá ligado? Tipo, os caras fazem ensino médio deles, tiram nota boa, faz uns clubes assim e passa, tá ligado? Tipo, não Eles é, estão sendo... porque, na verdade, acho que uma grande diferença é que eles estão sendo preparados a vida toda deles para irem estudar numa universidade aonde? No país deles. Americano, né? Que é do país deles. Que é os Estados Unidos. Aí E o depois aluno que eu... internacional é diferente, está Pois na contramão tipo, nesse sentido. depois que eu... E ainda mais baixa renda, assim, que a gente tem que se esforçar o dobro que o pessoal. Aí eu fiquei assim, mano, não é possível, cara. Como é que é tão fácil pra esses caras? Aí depois que eu fui perceber assim, mano, eles estão no país deles, muitos deles, no meu caso, muitos deles já cresceram perto da faculdade, os pais é professor da faculdade, sei lá, esse tipo de coisa. Eu fiquei assim, caraca, mano, que loucura. Aí, sei lá, foi só, faz parte até da pergunta que fizeram aí sobre o choque. Acho que o meu maior choque foi chegar lá e perceber que não era 1000 tá ligado? Era tipo muita gente normal e, sei lá, tipo, eu achei que ia ser todo um genial, assim, ia ser 1000 sei lá, 1000 Mas não, era tipo, é um monte de gente normal. Tem uns caras, claro, não tô dizendo que os caras são batata. Eu tô dizendo que o pessoal tem gente boa, entendeu? Mas não é todo mundo, tipo, os caras Que vão ganhar acho que Nobel, tá ligado? você tinha uma percepção de que todo mundo ia ser assim, aquelas pessoas que absurdamente, né? Tipo, a gente aqui, entendeu? Geniais, todo mundo genial. E você começou a ver que eles eram pessoas Normais, assim. normais, como você disse, né? Eu acho que isso também vai Aí muito foi o da meu choque, assim. percepção. Eu já vi também muitos alunos falarem o contrário para a gente. Olha, eu era um ótimo aluno aqui, tirava as melhores notas na minha escola, fazia um monte de atividade, eu era muito bom em tudo, mas, no entanto, cheguei lá e vi que todo mundo era muito melhor que eu. Então, acho que isso vai muito também da percepção de cada um, né? E isso que é bacana, assim, juntando com aquilo que a Dani acabou de falar, e a Annelise também, você vai levar a experiência que você vai ter, você vai levar consigo não só a experiência, mas mais do que isso, a percepção, a vivência mesmo daquilo que você vai poder tirar da instituição. Então, isso é muito bacana, né? Então, comigo está acontecendo os dois, né? Que eu antes, no Brasil, eu conseguia abraçar as coisas assim, fazendo, entendeu? Nos Estados Unidos, não. Eu tenho que saber escolher uma coisa que você tem que aprender, entendeu? Que é infinito de coisa que tem que fazer. Aí tá acontecendo as duas coisas. De tantas Eu não consegui oportunidades. abraçar tudo, porque é muita coisa a fazer e descobri que as pessoas sei lá, são diferentes do que eu imaginava. Olha, a gente depois pode marcar um horário com o Davi para tips, né, dicas on time management. Isso é importante pra caramba que você está falando. É sério, Davi, isso é muito importante. Depois a gente pode conversar sobre isso, que é muito importante. Importante mas não sou bom, não. Mas a gente aprende, viu? Com o tempo a gente vai aprendendo. Tem várias perguntas interessantes aqui. Olha só, vamos lá. Qual o maior choque cultural? Já um pouquinho falamos disso, mas qual a maneira de se organizar para as aulas? Tem a ver também com o time management que a gente está falando agora. Eu posso responder, mas eu te falo de choque cultural também, bem rápido. Os americanos não são iguais aos brasileiros e, assim, cada país as pessoas se comportam um pouco diferente. Então, estejam ligados nisso, assim, e saibam lidar com diferentes culturas. Os americanos são mais frios, sim. Tipo, só meu roommate. Se meu roommate fosse brasileiro, ele era de Washington, assim. Se fosse brasileiro, o cara ia deitar na minha cama, ia, tipo, sabe como brasileiro é, né? Mas tipo, o cara ficava no lado dele do quarto e, tipo, nem olhava pra mim direito e tal. E, tipo, é assim que eles são, sabe? Tem muito isso de personal space, privacidade, blá, blá, blá. Então, saiba lidar com diferentes culturas, acho isso importante.
às vezes as pessoas não estão sendo rudes, eu ficava muito estressado nisso, tipo, porque principalmente atendimento, tá? As pessoas para mim, eram muito rudes, tipo, eram muito diretas, assim, e eu não gostava, mas depois eu fui entender que também é a cultura deles, a forma de ser mais direto e tal, não necessariamente ser grosseiro, né? E sobre, acho que se organizar, eu diria, usa o Google Calendar, eu não consigo ver. Eu vejo muita gente usando a agenda. Se você prefere agenda física, tudo bem, mas assim, Google Calendar ajuda demais, foi a coisa que mais me vida, ajudou. né? Google Calendar é vida. É vida, porque, tipo, não é só o horário que vai acontecer, é o horário e a localização, ou link, e aí você tem que, tipo, se você botar isso numa agenda, você vai se perder, sabe? Eu botava, tipo, localização em qual parte do campus a aula era, e eu já sabia, jogava no calendar e tudo, isso ajudou muito. Deixa eu juntar com uma coisa aí que você está falando. Então, assim, não se deixe enganar, porque você, de repente, vai fazer apenas 4 matérias ou 5 matérias, e você vai ter um monte de janelas, de buracos entre as aulas. Aí você acha que você vai voltar para o seu quarto e vai dormir? Vai, gente, vai voltar para o quarto para dormir? Dorme para dormir? Não, quem dorme na faculdade? Eu achei que isso era piada. Quem dorme... Eu ia completar uma coisa rapidinho. Usando o Google Calendar é ótimo, mas sabe o que é importante também? Eu pergunto para vocês o que vocês acham, pessoal. Mas eu acho que o syllabus, quando você recebe o que o professor explica direitinho, quais são os objetivos de aprendizado e põe todas as datas importantes, eu sei que isso é um pouquinho mais a minha experiência como graduate, e o Ângelo pode aqui falar, talvez eu queria saber até quantos alunos que estão aqui, ou participantes que vão para graduate. Eu sei da Paula Belmont, não sei se tem mais alguém que vai para mestrado ou doutorado. Mas mesmo no undergrad, vocês recebem um handout virtual hoje, eu acredito, ou na plataforma, né, no Student Account de vocês, onde tem data de tudo já, das tarefas, de projetos para apresentar, das provas. Isso é a bíblia de cada matéria. Se vocês botarem isso no Google Calendar, vai salvar a vida de vocês. É boa dica, não? Maravilhosa. Inclusive, falando no syllabus, uma coisa que eu percebi depois do meu primeiro term, que eu tenho, em Dartmouth a gente tem 3 terms, né, que é o Fall, Winter, Spring. Que eu só percebi no Spring é que, além de organizar a minha semana, eu preciso organizar o meu term. Então, a primeira coisa que eu indico todo mundo a fazer é colocar todas essas informações no calendar. Calendar e eu somos uma pessoa só, não existe mais Jéssica assim no meu Google Calendar. Mas também eu notei que da semana 5 para cima, em diante, eu sou um trem descarrilhado descendo uma ladeira sem freio, porque assim, Nossa, tudo acumula. E assim, em Dartmouth especificamente, a gente tem basicamente a mesma quantidade de matérias que uma semester school tem e metade do tempo. Então, nas primeiras semanas, é tranquilo de manage, comer bem, ir para academia, dormir, tudo direitinho. Então, o que eu faço agora é, eu adianto tudo que eu puder adiantar nas primeiras semanas, porque do meio do semestre para frente, que a gente tem as midterms, geralmente acumula muita coisa, porque todo mundo está fazendo trabalho, então se você tem um trabalho em grupo, você vai depender das outras pessoas, você vai ter um monte de prova para fazer ao mesmo tempo, um monte de paper para escrever ao mesmo tempo. Então, acho que o que eu queria ter aprendido antes de chegar é adianta tudo que você puder adiantar para antes das midterms, para você poder respirar durante as suas midterms e ter um breakzinho assim, depois, para as suas finals. Porque, nossa senhora... É bom que você está descobrindo essa estratégia agora e você ainda tem 3 anos de faculdade, né, Jessie? Ou seja, dá para você implementar isso, Graças a Deus. Que bom, que bom. Outra pergunta interessante aqui, quer ver? Deixa eu só subir aqui um pouquinho as perguntas. Quais as principais coisas a fazer assim que eu chegar no campus? Ângelo, que tal você começar respondendo essa? Cheguei na faculdade, opa, estou aqui, brasileiro lá em Colômbia, cheguei, vou morar em Nova York, caramba, isso agora é para valer. E agora, o que eu saio fazendo? Eu queria muito falar que era ir para Broadway de cara, mas não. Vai bem no sentido no que a Annelise falou. Assim, eu acho que essa pergunta ela se complementa com a anterior, porque é se organizar literalmente falando para conseguir fazer as coisas. Tem um fato que cada pessoa ela vai se comportar de uma forma. Tem gente que vai conseguir fazer tudo antes, tem gente que vai fazer, né, vai se organizar, e tem gente que deixa realmente tudo para a última hora.
O que eu acho que o que valeu para mim, para minha experiência, foi fazer exatamente o que a Annelise falou, que foi pegar os sílabos. Peguei literalmente ele, bem no comecinho, primeiro, uma semana antes de começar as aulas, que foi bem quando eu cheguei, olhei todas as datas de entrega, coloquei no meu calendário, ou seja, eu tinha uma perspectiva de entrega. Depois disso, fui... Aí é ter o time de saber que, tipo assim, amanhã eu tenho aula, então eu tenho 3 artigos para ler para aquela aula, então eu tenho que me preparar. Então é saber ter esse gerenciamento. Ou seja, cheguei lá, o que eu fiz foi me organizar academicamente e também me organizar a minha vida, sabe? Ir no banco, abrir conta, abrir, sei lá, ir para academia, abrir essas coisas, literalmente me organizar como pessoa. Perfeito. Muito bom, Ângelo. Mais alguém quer complementar, gente? Tem várias perguntas aqui. Uma outra. Como vocês lidaram com as inseguranças? Longe de casa, longe da comunidade com a qual vocês estavam acostumados a viver e conviver, encontrar área de interesse. Como é que foi isso para vocês? Bate a insegurança ou não? Chegaram lá e falaram, não, eu sou o cara, tá tudo bem, não deu aquele friozinho da barriga hora nenhuma. Será que deu insegurança de falar inglês lá? Não deu? Foi tranquilo? Como é que era isso? No meu caso, quando eu cheguei, tinha uns alunos mais velhos recepcionando a gente, tá relacionado, né? Aí tinha uma menina de Portugal. Aí eu fiquei, caraca. Aí, assim, a primeira oportunidade que eu tinha de falar inglês, eu comecei a falar em português com ela. Só que aí a gente desistiu, porque eu não tava entendendo nada, aí a gente ficou falando inglês. Mas com relação à insegurança, cara, assim, uma hora, pelo menos pra mim, chegou, tá ligado? Tipo, passou um tempo assim, eu fiquei, caraca, mano, quero ir pra casa. Só que não tinha como, né? Aí, sei lá, eu me apoiava nos outros brasileiros que tinha lá. A galera que eu conseguia me ver mais, assim, entendeu? No meu caso, a comunidade brasileira na minha faculdade é meio grande. Aí a gente tem, tipo, brasileiro, baixa renda, tudo mais. Tem até do EducationUSA no meu caso. Aí dava pra eu fazer essas amizades de suporte, entendeu? Aí foi o que eu fui usando pra poder me manter mentalmente estável, sei lá. E falando com a família também, né? Eu tava tentando ligar pra eles todo final de semana, assim, e tal. Chamado de vídeo pra poder ver a cara deles, assim, e tal. E é isso. É importante ter, né? Acho que é muito importante ter assim, um supporting group, seja ele quem for, amigos do país que for, não importa, mas é você achar um grupo, um nicho onde você se identifique e você se sinta confortável. Isso eu acho que é importante para qualquer pessoa, não só que vai estudar, que vai morar fora do país, né? Que mais, gente, em relação a isso, segurança? Diga lá, Boixá. Posso adicionar aqui uma coisa que me ajudou muito, foi levar coisas de casa. Então, por exemplo, eu toco muito violão. Assim, não toco muito, né? Eu toco. Ninguém nunca vai me ouvir tocar, só eu mesmo. Mas é uma coisa que eu sempre faço, tipo, era uma coisa que sempre ficou no meu quarto. E aí eu tinha a opção ou de comprar um violão nos Estados Unidos ou de levar o meu. Eu falei, vou levar o meu. E foi, tipo, um trabalho absurdo para levar no avião, mas valeu a pena, porque eu, sei lá, tenho uma lembrança do meu quarto lá, sabe? E aí eu, por exemplo, botei foto da minha família, da minha casa, do meu cachorro, coisas assim, porque eu acho que faz o quarto lá no Estados Unidos ficar um pouco mais, sabe, confortável. Mas assim, insegurança vai surgir, a verdade é essa. Vai, tipo, principalmente em inglês no início. Hoje eu diria que eu não tenho mais segurança quanto a isso. No início eu tinha bastante, mas com o tempo vai passando. Volta, passa, volta, passa. Mas você se acostuma. Segurança com distância, acho que é a mais difícil, às vezes, principalmente depois de estar muito tempo, quando tá frio, por exemplo, dependendo para onde você vai. Onde eu tava nem era tão frio, mas eu sou do Rio de Janeiro, né? Então qualquer coisa que seja um pouquinho frio já é muito frio para mim. Então, tipo, quando dá um Boixá, você tá frio e falando tal... de frio perto de mim, Boixá? Como assim? Nossa, a Jéssica é a pessoa mais chorenta que eu conheço na minha vida, gente. Sem Não, exagero. Estou para coitado. ver a pessoa mais chorenta do que você, juro. É impressionante. Mas continua. Então, vai ter muita insegurança, mas assim, você vai aprender a lidar também, sabe? Seja forte. Tipo, uma coisa que eu, assim, tem um ponto que eu não tava aguentando mais era comer comida americana e eu não sabia cozinhar. Eu não sabia fazer, fazer tapioca, eu não sabia fazer tapioca, entendeu? E aí eu cheguei, eu comprei coisas no mercado que pareciam latinas e eu comecei a aprender, assim. Aí eu não sabia ligar pra minha mãe e falar, mãe, como que eu queimo alho? Aí minha mãe me explicava. E aí, tipo,
eu fiquei o break todo aprendendo a cozinhar e hoje eu até cozinho por hobby, assim, mas foi uma forma também que eu acabei aprendendo de, tipo, lidar com isso, sabe? Que realmente uma hora a comida americana acaba enjoando, sabe? Mas você vai aprender, sabe? Eu acho que não existe regra para todo mundo, existem coisas que ajudam, mas você vai acabar aprendendo. Sim, e aí é uma coisa de cada um, né? Tem uma pergunta também da Paula, que ela diz o seguinte: há alguma utilidade, alguma coisa que possa ser resolvida daqui do Brasil ainda? Por exemplo, número de celular em operadora americana, cartão de crédito. Vocês acham que tem alguma coisa que, antes do aluno, né, ir estudar nos Estados Unidos, ele pode fazer para chegar lá já com isso pronto, para adiantar, ou não precisa? Não. Tem coisa assim. Fala aí, Jéssica. Tipo, eu não consigo pensar em nada muito urgente, mas uma coisa que eu senti falta nas minhas primeiras semanas foi de ter o meu tablet. Tipo, eu só tomo nota no tablet, que foi uma coisa que eu comprei lá, e eu não era acostumada a fazer nota em papel. Então, as primeiras semanas de aula foram meio puxadas, porque eu perdia todas as minhas notas. Então, se você puder comprar e mandar entregar para quando você chegar lá já tá lá, seria, mas eu não consigo pensar em nada de urgente. Assim. O que eu ia falar é isso aí mesmo. Eu acho que conta no banco, cartão, chip americano, acho que não dá não. Porque tu tem que assinar, não sei o quê. Mas, por exemplo, coisa de tecnologia, o que me atrasou muito no começo também foi meu laptop que eu tinha que não estava funcionando direito, eu tinha que comprar um novo. E só que eu já estava pesquisando desde o Brasil, entendeu? Aí quando eu cheguei nos Estados Unidos eu já estava mais decidido. Aí o que dá para fazer é, tipo, você cria a sua conta de e-mail lá da universidade, né? Não sei se já dá para vocês fazer. E aí você cria conta no site da Apple, da Samsung, para poder já ver os descontos de estudante. Aí tu já fica atento e aí já vai escolhendo. Tu já vai pensando nisso, aí quando chega lá, mano, aí tu recebe o dinheiro lá de bolsa e já compra um Mac na hora, assim, entendeu? Aí ajuda. Porque eu tava precisando muito. Meu laptop tava ruim. E essa coisa de desconto para estudante é muito bom, né? Gente, I can't stress enough. Eu comprei o meu tablet, um fone de ouvido e um relógio por $450. Só o tablet custaria 650. Então, assim, student count é real e mais ainda em começo de ano letivo. Porque se você for usar, tipo, Samsung, essas coisas eles têm essas promoções pro pessoal que tá começando faculdade e tudo mais. Então, comprem, tipo, em setembro. É muito bom, salva muito dinheiro. Ótima dica. Olha aqui, agora o assunto aqui no chat é marca de computador. Alguns falando para comprar determinada marca, não vou fazer propaganda aqui, outros falando outra, muito bom, muito engraçado. Que mais? Se estão sendo patrocinados. Pois é, né? Não. Diga, quem quer falar? Pode ligar o microfone. Não. Para você abrir uma conta de celular, de banco, você precisa do seu Social Security Number. Então, você não tem como fazer isso aqui. Você tem que esperar para chegar lá para ter seu Social Security Number, se eu me lembro corretamente. Então, não tem como fazer essas coisas daqui. Não precisa ter pressa, né? Mas e quando você chega também, né, Suelen? É fácil, porque a própria universidade vai durante a primeira semana, eles normalmente organizam, eles te levam para, muitas vezes, ou te indicam aonde você tem que ir, a faculdade tem ônibus, tem toda uma infraestrutura para isso, então, assim, não é difícil. E vocês têm que saber que, diferente do Brasil, lá não é um país burocrático, as coisas é muito rápido para se resolver lá. Então, lá, para abrir conta de qualquer tipo, para fazer essas coisas, é muito rápido, gente. Para ir no banco, não tem fila, é muito rápido. Então, não se preocupe se você está preocupado que essas coisas vão demorar para acontecer, não é. É muito rápido para fazer. Então, don't worry, you'll be fine. Isso aí. A gente vai encerrar, a gente tem tempo para mais uma perguntinha, se tiver mais uma pergunta, deixa eu ver aqui, senão a gente vai encerrar, gente, mas assim, não, acho que a gente respondeu todas, mas eu queria dizer para vocês, queria primeiro agradecer a participação de vocês, do Ângelo, do Pedro que já saiu, do Davi, da Jéssica, do Boixá. Muito obrigada por vocês terem participado e terem trazido, ainda que tenha sido rápido, mas um pouquinho da experiência de vocês. Então, um beijo para cada um, muito obrigada. Para o pessoal que está em casa, a gente deseja uma boa viagem para os que estão indo, para os que não vão agora, ainda vão fazer a sua candidatura. Lembre-se que estudar nos Estados Unidos é mais fácil do que você pensa. Nós, da rede, orientadores da rede EducationUSA Brasil, podemos ajudá-los.
temos orientadores pelo Brasil todo. Então, a gente tem, se vocês forem no nosso site www.educationusa.org.br ou nas nossas mídias sociais, no Instagram, EducationUSA Brasil, ou no Facebook, e no LinkedIn também, vocês vão achar informações sobre onde ficamos, como podemos atender vocês. Estamos sempre fazendo apresentações para o pessoal que ainda vai estudar nos Estados Unidos. A gente vai ter, por exemplo, os alunos que querem fazer mestrado, doutorado. A gente vai ter em São Paulo, no Rio, no dia, não lembro o dia, gente, mas está lá na agenda, se não me falha a memória, dia 22 de agosto, Stanford vai estar aqui no Rio para falar sobre bolsa de estudos para alunos de mestrado e doutorado. No dia 1º de setembro, isso que eu lembro de cabeça, no dia 1º de setembro, a University of Chicago, diretor de admissões, vem para o Brasil falar com alunos que querem fazer graduação nos Estados Unidos. Então, essa também é uma ótima oportunidade. Vejam a agenda do nosso site, onde a gente coloca informações sobre os eventos que a gente vai fazer. E é isso, gente. A gente deseja para vocês uma ótima viagem e esperamos que alguns de vocês, ano que vem, estejam aqui com a gente, dando também um testemunho, contando sobre a experiência e que a gente possa juntos trocar ideias e que vocês tenham uma carreira aí brilhante pela frente, não só uma carreira, mas uma vida social, né, uma vida pessoal e uma vida profissional e acadêmica, tá bom? Então, um abração para vocês, boa noite e contem com a EducationUSA, a fonte oficial de informações sobre estudar nos Estados Unidos. Boa noite para todos, advisors queridos, um beijo para vocês e orientandos também. Tudo de bom, gente, boa noite. Boa noite, gente, tchau, tchau, boa viagem. Boa viagem.